Gravando. Fala, malta. Fábio Abreu na área e esse é o seu Mundo Grappling, episódio número 2, especialíssimo hoje. Meu convidado especial de hoje lida com jiu-jitsu de uma forma muito especial, a gente já vai saber disso aí. Mas antes, eu quero lembrar para vocês do dia 8 de junho. O que tem dia 8 de junho? Pouca prática? Põe na tela para mim. Nós temos o Open Tomar, tá bom? Open Tomar Mas Grand Prix. Galera, já tá na porta. O Open, o evento normal, tá? Entra lá no Smooth Comp, tem todas as informações, tem o edital do evento. Além do Open, vai rolar o Grand Prix com premiação em dinheiro para faixa roxa, faixa marrom e faixa preta. Põe na tela para mim, pouca prática, faz favor. Olha aí, galera. Entra lá no Smooth Comp, tem todas as informações do Open Tomar, dia 8 de junho. Premiação em dinheiro para a galera do faixa roxa, faixa marrom e preta. Com o start, a partir de 5 inscritos, já dá o start na premiação em dinheiro do evento, ok? Não se esquece, escreve lá, tranquilo? Põe na tela para mim, pouca prática. Brasil Combat. Tenho a maior satisfação de anunciar o nosso primeiro patrocinador, a marca de kimono, suplementos, Brasil Combat. Logo, logo vou trazer para vocês aí o nosso cupom de desconto. É parceria fresquinha, fechada recentemente. Então, nós vamos ter um cupom de desconto para vocês, link de compra, para você entrar no site da Brasil Combat. Brevemente vou trazer todas as informações para vocês, como é que vocês vão estar adquirindo esse kimono. É isso aí, Proca Prática? Perfeito. E lembrando aí, agradecendo o Thiago, que é o responsável pela Brasil Combat. Obrigadão, Thiago. Ele tá lá na correria, porque agora já tá chegando o Mundial. Então ele tá na correria lá nos Estados Unidos por causa do Mundial, mas a parceria já tá feita. Tá fechada. Vamos só alinhar agora as coisas do jeito que tem que ser. Pro próximo episódio já vai estar tudo explicadinho, tudo direitinho. E Brasil Combat Europa. Inclusive a gente pode mostrar o site deles. Mostra pra gente então, joga na tela aí, aproveitando essa deixa. Não tá aberto aqui, mas a gente vai abrir agora, rapidinho, pera aí. Como que não, Pouca Prática? Agora vocês entendem por que eu chamo ele de Pouca Prática. Era pra estar na tela. Fala comigo. Ah, tá ali, ó, já tá salvo ali, ó, já tá mais ou menos no gatilho. Olha aí que maravilha. Esse é o site da Brasil Combat Europa. Tá, tem faixas, tem tudo, galera. E a Brasil Combat, né, é uma empresa que já tá aí no mercado há muito, muito tempo, cara. É isso aí, a gente sabe que as pessoas que são bem nessa vida são aquelas que estão há muito tempo fazendo a mesma coisa. E essa marca já tá há muito com tempo. qualidade. Com qualidade, já tá há muito tempo fazendo isso aí. É isso aí, Pouca Prática. Brevemente, mais informações sobre essa parceria? Perfeito. Perfeito, vamos embora. E para você que está aí nos assistindo, que faz parte do universo da luta, do mundo grappling, não deixe de participar e colocar a tua marca aqui na tela, parceiro, tá perdendo tempo. Você que produz eventos, quer anunciar o teu evento, fala comigo, fala com Pouca Prática, não é Pouca Prática? Positivo, a gente anuncia todos os eventos aqui. A gente anuncia todos os eventos, nós abraçamos todo mundo, por isso que é o mundo grappling. Tá perdendo por quê? Quero ver teu nome aqui, tua marca do teu evento. Qual é o logo? Construindo uma comunidade. Você faz parte dessa comunidade? Então vem com a gente, cola junto. Tamo junto ou não tamo, Pouca Prática? Sempre. Pouca Prática, joga pra mim na tela o arroba dessa fera, meu convidado especial hoje. Fazão, arroba Fazão BJJ. Já se liga no Instagram da fera. Eu quero que você depois vai lá seguir, porque a gente faz parte da comunidade do jiu-jitsu brasileiro e a gente costuma falar que o jiu-jitsu brasileiro transforma vidas. Então é por isso que hoje eu estou aqui com esse convidado especial. Joga na tela para mim o YouTube dele, para mim, por favor. Já mostrei o Instagram, esse aqui, ó, Projeto Jiu-Jitsu para Todos. Tá aqui na tela, Fazão BJJ. Já entreguei quem que é o meu convidado para vocês saberem. O cara faz um projeto maravilhoso e a gente já vai já falar disso, tá bom? Então eu tenho a honra e o prazer de receber aqui hoje o meu amigo dessa comunidade maravilhosa chamada Jiu-Jitsu Brasileiro, que aproxima as pessoas. Fazão. E aí, meu querido? Isso. Muito bom, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui falando com vocês, Mundo Grappling. Vai ter muito a oferecer a toda a comunidade de lutas e dentre outras informações. E a gente está aqui um pouquinho para participar dessa grande movimentação de informação que vai ser hoje, que é o mais importante. É isso aí, por isso que é construir uma comunidade. Pouca Prática, joga para mim agora
Já tá o YouTube dele aí, ó. Ó, Mundo Grappling já é inscrito, então vai lá, galera, se inscreve, assina o sininho de notificações. Aproveitando a deixa, mostra pra mim o Instagram do Mundo Grappling, com a prática. Primeira abazinha lá em cima, o Instagram. Lá em cima, lá, ó, Mundo Grappling. Isso. Galera, seguinte, ó. Tá aqui o Instagram o nosso Instagram. A gente tem na foto de perfil 8 de junho Tomar Open, porque a gente divulga todos os outros eventos. Então, se você quer que o teu evento seja divulgado aqui, a gente vai ter o prazer e a honra de estar divulgando para vocês o evento de vocês. Então, tá ali, ó. O evento da vez é o Tomar Open mais Grand Prix. Então, já tá ali. A gente vai postar todas as entrevistas, os reels, as chamadas para as próximas entrevistas aqui no nosso Instagram. Também eu quero mostrar para vocês o nosso canal do YouTube. Cadê o nosso canal do YouTube? Tá aqui, se inscreve, ativa o sininho, comenta, porque ajuda o engajamento, ajuda o Instagram a integrar, o YouTube entregar para vocês o nosso conteúdo. Então vai lá, se inscreve, compartilha. A gente já tem aqui o shot, um videozinho com a nossa entrevista do nosso primeiro convidado, que foi o Axel Oliveira, um moleque que é polivalente das artes marciais do Mundo Grappling. Já tá lá a entrevista, vai lá, compartilha, ajuda o canal a crescer, porque cada vez que você entra, deixa o teu comentário, melhora o engajamento do canal. Valeu, rapaziada! E bom, é isso aí. Vamos entrar agora na entrevista com o nosso Ronaldo. Ronaldo Luiz, mais conhecido como Fazão. E eu já vou começar metendo o dedo nesse nome Fazão. Fala pra mim, de onde que veio esse nome? Esse nome é... primeira coisa, eu queria agradecer aí meu professor. Acho que tudo começou, a gente tem que ser grato para as coisas. E com isso solidificou o apelido Fazão. A gente desenvolvia uma atividade, trabalhava, ele tem um local onde cuida de animais abandonados. E eu ia trabalhar com ele, ajudar a fazer limpeza, levar alimento para os animais, mas assim que eu chegava no local que a gente ia trabalhar, podia estar onde está. O Fazão, que é uma ave, ele saía... Pouca prática, já acha o Fazão para mim. Ele saía e ficava me rodeando. E na hora que eu virava as costas, ele dava um bote no meu pé. Ele ficava... Eu trabalhava com ele das 9 até umas 4. Era das 9 às 4, ele me rodeando. Tempo todo, aí que eu virava as costas, ele ficava no meu pé. Olha o Fazão aí. Aí então você trabalhava no canil do Irã. Isso. E aí tinha uma ave lá nesse... Tinha uma tem de tudo, né? Tem de tudo, né? Quanto é tipo de não animal, é só canil, ave. não. Não, o único Fazão que tinha, depois de foi uma semana que eu trabalhei com ele, e aí um dia ele pegou eu mesmo para Cristo, esse Fazão. Aí no dia seguinte cheguei para trabalhar, ele não estava mais vivo, sumiu, ou aconteceu. Aí até meu professor assim, você pegou o Fazão, né? E aí começou aquela brincadeira toda, é o Fazão, porque ele me matou, o meu Fazão. E aí Fazão ficou, e tá até hoje, e muito bom gosto. E virou o nome da tua equipe, né? Virou o nome da minha equipe. Então, já aproveitando a deixa, você é aluno do Irã Batista, professor lá de Penafiel. É isso. Então você representa a equipe dele. Sim. E, bom, e é por isso que, por causa do Fazão, essa logo colorida, mostra pra gente essa roupa que tá aí em cima aí. Mostra pra essa câmera aqui pra mim. Olha lá. Pode abrir ela, abre ela. Mostra. Olha que bacana. Esse aqui é um trabalho que nós fazemos. Assim, isso. Deu pra ver? Boa. Aí atrás... Que é bem colorido, igual o Fazão mesmo. É colorido, e mais esses puzzles, que a gente chama, é mais voltado para o autismo, que é complexibilidade, que mostra através dessas peças. Isso legal. leva... Então tem um motivo especial para isso. Ô Fazão, antes da gente falar até desse projeto aí, antes de mais nada, fala para mim um pouco do começo teu no jiu-jitsu ali. Você mora em Amarante? Eu moro em Amarante. Como é que foi o começo da tua história com o jiu-jitsu na cidade? Bom, nós chegamos no Brasil
E a gente treinava lá todos os dias. E quando a gente chegou em Amarante, foi em 2018, a minha preocupação era meu filho, Aham. para que ele continuasse treinando. Claro. Na época eu tinha 10 para 11 anos. E eu não gostaria que ele parasse de lutar, não parasse de treinar, porque ele vinha uma ascensão, por mês ele disputava 3, 4 campeonatos no Brasil, que lá tem demais, Claro. é fato. E eu achei muito triste eu não conseguir manter uma sequência dele de treino. E aí minha preocupação não era nem eu, foi direto para ele. Aí, um dia, minha esposa estava pesquisando na internet ou pelo Facebook, ela viu um anúncio que teria aula para criança. Lá em Amarante. Não, lá em Penafiel, Ah, tá. porque lá onde é o meu atual professor. Claro. E aí eu levei, pensei que na minha cabeça era só criança. E aí eu levei, e aí me treinou e por lá ficou. Só que no mesmo dia o Irã falou assim: por que você não treina também? Eu falei: tudo que eu mais quero. E aí eu e ele começamos a treinar. No mesmo. Não tinha para a idade dele. Não era que era criança, era menores. Só que o tamanho do meu filho já dava para treinar com os adultos. Já tava treinando. E aí nós começamos a treinar junto. Entendi. Então a gente ia para lá treinar e por lá ficou. E na altura qual que era a tua faixa? Azul. Na Eu altura, vim do Brasil azul. Veio do Brasil azul, começou Azul. a treinar aí. Isso. E aí, logo depois, eu acho que tu começou a dar aula pra crianças aí na... O meu professor iniciou um projeto com criança e na época tinha 3 ou 4 crianças. E eu comecei a ajudá-lo, porque eu chegava um pouquinho mais cedo. Claro. Falei: Heran, deixa eu dar uma ajudada. Aí eu comecei a ajudar, e aí eu percebi que, na medida que eu ajudava, ele me deixava. E aí, ele falou assim para mim: Ronaldo, toma conta das crianças. Leva o maior jeito com criança. E a gente começou a desenvolver atividade, me deu carta branca para fazer algumas atividades. E aí fiquei um bom tempo lá. Eu dava aula 6 horas para criança. E aí 7 horas entrava, que é para minha aula mesmo. E isso aí foi o teu primeiro contato, digamos assim, já com crianças, digamos assim, no jiu-jitsu, né? No jiu-jitsu, sim. No primeiro Foi a jiu-jitsu primeira abordagem foi teu primeiro... para ministrar aula. Tá, e de onde que tu tirava, tu montava a tua... De onde que tu montava a tua... Sobe um pouquinho teu microfone. Claro. De onde que tu montava, digamos assim, a tua dinâmica de aula? Tu tinha o Irã te passava alguma coisa ou você... Porque daí que tu começa a dar aula, tu começa a ter que desenvolver um plano de aula, né? Como é que foi isso pra ti, sendo faixa azul, como é que começou? Primeiro sempre foi para a supervisão dele. Aham, claro. Tá. Supervisão, assim, ele ficava do lado e aquilo, claro, que não é dentro do que era para ser passado, obviamente ele ia me pontuar. Mas ele ficou tão à vontade e eu fiquei tão à vontade porque a gente vem de um projeto no Brasil que cuidava de crianças com violência doméstica. Claro. Então a gente tinha que ser criativo para as crianças ter mais retenção das crianças. Porque a finalidade é o quê? Trazer um pouquinho de conforto, trazer um pouquinho de alegria para as crianças, lá no Brasil, no caso. E a gente teve alguns artifícios, algumas artimanhas para que a gente possa cada vez mais reter as crianças. Foi um pouquinho de experiência no Brasil. E aí na mesma linha, porque na verdade quando você vai dar aula para criança, primeiro você tem que ser criança. Você tem que entrar no mundo dele. Tem que ter espírito, né? Você tem que ser infantil, ao ponto da linguagem, ao ponto da linguagem falada, corporal, para que a criança ela se solte, ela se integre. Claro, se sinta mais à vontade. Mais à vontade. Porque, para a gente, ao meu ponto de vista, para a gente ir lá ensinar, lá, faz agachamento, faz lá, fuga de quadril, acaba sendo muito monótono para a criança. Claro. A criança quer uma atividade que a gente pode fazer a mesma coisa, só que de maneira diferente. Então, dentro dessa linha, eu comecei a desenvolver atividade. Aí eu levava alguns cones, eu levava cabo de vassoura. Então, umas coisas... Até o Irã achou meio estranho, né? Falou: Ronaldo, você está inventando muito. Eu falei: não, fica tranquilo. Mas aí que a minha didática, ela se firmou, minha filosofia de trabalho, diante da ludicidade. Não existe forma de você chegar numa criança
ou qualquer que seja o aluno, se você não tiver uma ludicidade prática, dependendo da área. Por exemplo, ludicidade eu uso para o jiu-jitsu. Então eu faço uma fuga de quadril utilizando a mesma filosofia, porém com uma ludicidade diferente, com uma linguagem diferente. Então as crianças não deixam de fazer as atividades, os fundamentos da arte marcial, mas a princípio o que eu mais busco na criança é a confiança e o sorriso. Claro. A partir do momento que você detém isso, você tem todas as ferramentas possíveis para que você possa passar para a criança. Então não existe a forma de abordar diferente ao meu ponto de vista, a filosofia que eu trabalho, que eu possa ser professor de artes marciais, instrutor de artes marciais. Não, eu sou uma criança que recebe outra criança, que tem a mesma linguagem, só com conhecimento das artes marciais que a gente desenvolve junto. Claro, e a tua didática, assim, quando de repente tu começa a auxiliar, de repente tu assume a turma de crianças, e aí essa didática, tu foi buscar um conhecimento onde tu... Ou seja, você já tinha esse projeto no Brasil lá, você começou a desenvolver essa didática para as aulas com as crianças? Cara, minha cabeça é meio confusa, tem hora. Tem hora que a gente tá Percebi, dando aula percebi. lá, meio... Então, eu tô dando aula com a minha esposa, a gente programou a coisa e, de repente, porque a gente começa a fazer uma leitura da criança. Claro. Então, por exemplo, você passa uma situação e você vê que a criança ela não está absorvendo ou está dispersa de uma... A gente usa a mesma forma de trabalho, só que a gente faz uma coisinha diferente. E até minha esposa fala, você já está mudando. Eu falei, assim mesmo, vamos fazer assim, porque está tendo maior resultado, as crianças detêm mais atenção e é a proposta que a gente quer. Trazer a criança para uma realidade diferente e dentro das artes marciais. Então eu não sigo nada, eu não acompanho nada. Claro, a gente tem algumas informações no nosso papai YouTube que a gente busca, algumas formações que a gente fez, mas nada pragmático, nada aquela coisa que tem que ser assim. Então eu nunca trabalhei dessa forma e não consigo trabalhar. Claro. Então hoje eu tenho 85% de retenção das crianças. Então, isso é uma porcentagem muito boa. Se a gente Excelente. parar para analisar, eu não gosto nem de falar academia, porque lá é um ponto de encontro onde a gente treina. Então, até a linguagem de uma academia, para mim, não soa bem, porque não deixa de ser academia. Claro. Mas eu não pronuncio isso para que não seja comercial. Então, as minhas crianças não são números de academia, não são matrículas de academia. São meus alunos que a gente faz outras atividades que, de repente, eu posso até abordar para vocês a forma que a gente trabalha, com cineminha, com convívio fora do tatame. E eu posso até me adiantar aí, deixar eu falar. A gente ama o que fala. Não tem problema, eu tenho até aqui um... Bora lá, então vamos lá, devagar, então. Tem muita informação para passar. Não, vamos destrinchar esse universo teu. Eu já percebi que o teu grupo ali digamos assim, é uma célula mesmo, né? O teu salão. Você não são números para você, é uma família. Então, claro. Então, eu já entendi que a tua abordagem é bem diferente. Agora, vamos lá. Como é que foi o começo? Teu começo no Jiu-Jitsu Amarante? Fala pra mim. Eu sei que deve ter sido fácil, né? O pessoal fala, você chegou na Europa, como é que foi esse começo para dar aula de Jiu-Jitsu lá? Tatame, grande, espaço... Como é que foi isso? Eu tô em Portugal já há 6 anos. Uma cidade, Amarante é uma cidade minúscula. As abordagens... primeiro, as pessoas não conheciam o que era Jiu-Jitsu. Já começa por aí. Claro. Segundo... você está entrando num campo onde você é imigrante. Segundo fator. Terceiro, o desconhecimento da pessoa lhe traz, para quem está, no caso, a gente vai abordar para alguma ajuda, desconfiança. Claro. Até que te prove o contrário, que você é uma pessoa... Você não tem referência na cidade. Eu não tenho. Não tinha. Não tinha, exato. Então, através de algumas colegas, uns amigos brasileiros também, já estava aqui mais tempo, e a gente começou a falar que eu tinha 2 filhos, que queria colocar um arte marcial. Se você fizer, eu coloco meu filho. Só que ela é uma pessoa bem relacionada, então ela conheceu uma pessoa que foi a chave para mim, uma outra pessoa que eu sou muito grato, que é o dono da Replay Brinquedos. Pode falar o nome dele. Replay, o seu Araújo, tá? Eu gosto muito de
de sempre voltar ao princípio, ao início, para mostrar de onde eu vim, de que forma que eu trabalho e, graças a Deus, para onde eu estou hoje, que é só o começo. Mas o senhor Araújo foi uma indicação para que eu... cuida de prédios, faz o quê? Administração de prédios. E ele tinha várias salas, né? E eu falei, vou lá, você não conhece nenhuma sala que eu possa? Sem nada, não tinha dinheiro, não tinha tatame, não tinha nada. E todas as portas que eu bati, primeiro, que eu não conhecia arte, e segundo, que de pronto, falar, não, isso aqui não funciona aqui. Nunca funcionou desse jeito e nunca vai funcionar. É só um conselho que eu estou te dando para que você muda de área ou procura uma outra coisa. Só quando fala para mim, eu tenho não sei se é defeito ou é qualidade, mas quando fala para mim que eu não vou conseguir, essa palavra não, para mim, não funciona bem. Não funciona. E aí fui várias portas. E aí ele indicou junta de freguesia, ver se eu consigo alguma coisa. Nada. E aí eu fui dar notícia para ele que eu não consegui. Ele olhou assim para mim. Vem aqui comigo. Aí eu fui na sala dele, loja de brinquedo. Entrei. Tinha o tatame pronto. Falei, Senhor, vai ser ali. Fiquei quieto, né? Falei, ó, se você quiser usar o espaço, tinha o tatame pronto. O único problema que era cheio de bolinhas, piscinas de bolinha, tinha brinquedo, porque era um salão de festa. Claro. Agora imagina trabalhar com criança dentro do salão de festa fazendo artes marciais. Imagina. Tô falando Como é que criança- essas crianças se concentrar aí? Então, aí crianças de 4 a 9 anos eu tinha. Aí, assim, eu utilizava os próprios equipamentos que tinha. Tinha arco, tinha as piscinas de bolinha, que eu fazia atividade. Tinham outros que eu fazia equilíbrio. E introduzia na arte marcial através do quê? Dos próprios equipamentos, que eu não tinha. Não tinha cone, não tinha nada, não tinha Claro. tatame. E aí eu comecei o quê? Usar o próprio equipamento dele, onde ele fazia as festas. Para quê? Para que eu pudesse utilizar como fonte de equilíbrio, fonte de coordenação motora e por aí vai. E o legal é que quando eu comecei a fazer um anúncio, fez fila no primeiro dia. Olha só. E lá para nós, eu e minha família, que sempre a gente está junto, pum! E aí, falei, será que é só o primeiro dia? Outro dia de aula, pumba! Mais gente, mais criança, mais criança. E aí chegou um momento que eu tinha que ter uma rotatividade muito grande de tempo-aula, de dias separados, formar grupos, que já não estava dando. Porque ali eu tinha que fazer, no máximo, 10 crianças. Não cabia mais. Então chegou o momento que eu precisava desenvolver mais. Aí foi o momento que ele precisava também do próprio salão dele, que ele tinha me cedido, para realizar as festas dele. Então eu tinha que mudar minhas horas, dias de aula. E é onde começou o segundo problema. Claro, porque Eu tinha daí que sair dali. ele tinha aquele salão de festas funcionava normal e você tava dividindo usando o salão, mas nos dias que não tinha as festas, só que chegou um momento que as tuas aulas começou a aumentar e você precisava de mais horários e Até mesmo no dia, por exemplo, uma terça-feira. Eu dava aula, aí o que acontecia? Hoje não dá para você dar aula porque... festas. Poxa, interessante isso aí, tá? Aí de repente você se viu numa situação que você estava aumentando o teu público, Sim, o teu espaço praticamente estava ficando, o espaço já ficou pequeno, tava minúsculo. tava minúsculo. Assim, era tão pequeno que a bolinha de piscina ficava dentro do tatame, que o tatame era de Você usava para dar aula. centímetro, era improvável para dar aula, mas como era para criança, Aham. a forma que eu trabalhava não tinha problema, porque não tinha queda ainda, estava introduzindo. E aí, Ronaldo, acho que eu vou precisar do salão terça-feira. Falei, ótimo, não tem problema. Porque ele estava me ajudando e sou muito grato. Só que não funciona você mudar a programação da família, não estou falando do aluno, Aham. da família, porque as crianças hoje estudam aqui em Portugal o dia todo, sempre tem alguma outra atividade. Eu não teria como
mudar assim de uma hora para outra. Então, as aulas, o fato de mudar, muitos alunos não iriam. Claro, porque ele já tinha uma rotina estabelecida ali, Sim, né, cara? Já tinham se então, adaptado a rotina das aulas à rotina deles. e eu tinha que me adaptar ao quê? A pessoa que estava me ajudando. Claro. Então, saindo de lá, vendo essa dificuldade, eu como bombeiro, fui falar com o meu comandante, é uma outra pessoa, e o presidente do bombeiro de Amarante, bombeiro voluntário de Amarante, que sou muito grato a eles, porque tudo hoje que está acontecendo foi permissão dele. Tal, ele viu minha situação, que eu já tinha criança, impossível abandonar as crianças por motivo de não ter o local. Então, para mim, me cobrava, eu ficava desesperado, porque como eu vou falar para uma criança que eu não vou estar mais dando aula, que acabou? Não posso. Eu fui lá No no bombeiro. bombeiro e expliquei a situação, para que era. Com criança, porque a finalidade hoje que eu percebi dentro dos bombeiros é atrair as famílias, porque bombeiro não é só para apagar incêndio, levar um doente, mas ali faz parte da sociedade. Então, ele me ajudou, falou, Ronaldo, só para isso você não vai usar nada, só o espaço, fica à vontade. E aí, outro grande problema. Tá, daí o corpo de bombeiro da cidade te cedeu espaço para você. Sim, sim. Então, aí a gente já tá saindo do salão de festa, você já começa uma história no bombeiro. Dentro dos bombeiros. Mas aí a solução, por que problema? O que aconteceu? Então, primeiro que eu não tinha tatame. Que tu falou pro Que cara que era uma só quadra. espaço? Eu falei, eu preciso do espaço. Tu falou, só preciso do espaço. É a primeira abordagem, né? Falei, eu preciso do espaço. Se eu conseguir isso, aí outra pessoa que eu sou grato, que o meu professor entrou de novo. Então ele tinha 30 placas de tatame e é onde eu falei, Irã, você precisa me emprestar, cara, umas 2 semanas, 3 semanas, para eu continuar o projeto. Não, ele não estava usando, calhou, isso ele não estava usando. E aí fui lá, busquei na casa dele e 30 placas eu coloquei dentro de uma quadra interna de futebol, de salão, que é onde eu dou aula. E aí outro grande problema, não tinha iluminação. A quadra Eram não tava 2 em uso? focos. Hã? Ah, tá, não tinha iluminação suficiente. Porque ela é um prédio que não utiliza mais e não tinha iluminação. E o pé direito é muito alto. Claro. Então não dava para trocar. Eu falei, e agora? Aí tinha 2 focos. Tá, eu colocava o tatame debaixo dos focos para que eu já pudesse enxergar a criança, ver a criança e dar aula. Então, essas circunstâncias, na verdade, não me fortaleceu muito na proposta que a gente queria implementar na cidade de Amarante. E nessa altura, tu já tava com quantos alunos? Olha, não lembro, mas não cabia mais dentro dos 30 placas. Então As treinava 30 um pouco, aí saía, ficava pro lado de fora na hora que a gente fazia as lutinhas, tá? E aí entrava quem que mais não cabia. Já não cabia mais as Não. 30. E nesse momento aí, digamos, você já tava, pelo que eu vi, você era bombeiro, Sim. bombeiro voluntário, e você trabalhava já exclusivamente só com jiu-jitsu? Não, eu tava sem trabalho. Ah, tá. Não tava empregado. E eu trabalhava também, aí entra de novo o agradecimento com o meu professor. Claro, nessa época você tava lá com o Irã, ajudando Isso. ele no canil, lá no abrigo animal. Abrigo do animal. E ao mesmo tempo você tava tocando esse projeto aí do Isso, eu ficava jiu-jitsu. lá, trabalhava o dia inteiro no abrigo. E à eu noite. voltava para dar aula. Então era assim, mano, era uma correria. Trabalhava em Penafiel, pegava o carro no horário. Aí nesse caso, nesse momento, eu só tinha 2 turminhas. 2 vezes por semana. Só criança, 2 vezes Aham. por semana, terça e quinta, como Terça tem e até quinta. hoje. E qual que é a distância ali de Penafiel a Amarante? Uns 30 quilômetros? Uns 38 quilômetros, mais ou 100 e menos. pouco, né? E aí, terça e quinta, você tinha esse compromisso com as crianças. Terça e quinta. Durante todo o dia trabalhava com o Irã. E isso seguiu até quando? Rapaz, as datas... Há 6 anos aqui, mas foi o quê? 6 anos. Foi o quê? Foi 1 aninho isso Ó, aí? a gente tá com o projeto 2 anos. Então você já 2 tem... anos e pouco, é isso? Vai fazer 3. Vai fazer 3 anos.
Começou em 2020. Na Replay, acho que eu fiquei uns 6 meses, 6, 7 meses. Na Replay, depois foi direto pro Depois Bombeiro. foi pro Bombeiro, e aí começou o projeto. E daí, quando que nasce o projeto Jiu-Jitsu para Todos? O tempo todo. Sempre existiu. Sempre existiu. Porque eu nunca fiz distinção. Então, sempre fui aberto para qualquer pessoa. Com qualquer dificuldade. Seja adulto, ou seja alguma limitação. Nunca expus que seria específico para criança. Por que comecei com criança? Porque era a primeira abordagem do meu trabalho. Claro. Só que, como eu sempre falo para os papais e as mamães aí que vai assistir esse podcast, que nós fazemos de família para família. Então, a primeira abordagem seria as crianças e, em segunda instância, os pais. Para que os pais vivenciassem aquilo que eu estava trabalhando. Você queria trazer a família toda pro tatame. Então, comecei a trazer, fazia o dia da família, colocava o pai para treinar, tava lá, tempão, sem fazer nada. Papai, vem aqui, vamos treinar. E aí fazer com que? Muitas vezes, as crianças tinham ausência tanto dos pais por trabalhar fora, por necessidade, que um momento como aquele, principalmente de estar junto, fazia a diferença na vida das crianças e do pai. Então eu comecei percebi essas pequenas mudanças de comportamento a partir do momento que eu comecei a colocar os pais junto com os filhos. Eu vejo que muitos professores, nada contra, cada um tem sua abordagem, que os pais ficam um pouquinho longe para o filhinho treinar. Eu não sou muito adepto dessa filosofia, digamos disso, assim. Porque, primeiro, que a maioria dos meus alunos são meninas. Então eu quero me salvaguardar com os pais próximos e entender o que eu estou fazendo. Essa é a minha primeira preocupação. Claro. Mas eu vi que essa preocupação é obsoleta, porque a gente é profissional. Claro. E a gente desenvolve aquilo que tem que fazer. Então a gente não olha sexo. Tá ali para fazer o teu trabalho, independente do sexo da criança, claro. Só que o pai sentiu tanta verdade, que é o jeito, que é a forma que a gente trabalha, que ele começou a se achegar. Por quê? Para ver o meu trabalho? Não. Para ver o resultado da criança. Para ver a transformação da criança. E ele vivencia isso, porque a gente tem um feedback sempre antes, conversa no meio, e a gente faz questão de quê? Sempre quando tem oportunidade, um X tempo, cada 15 dias, 20 dias, a gente juntar família e passasse um tempo junto. Pô, isso é legal. Se ligou aí, pouca prática? Nessa abordagem aí. Eu, nas minhas aulas, eu sou do segundo time. Vou admitir que eu sou do segundo time, porque eu dava aula para criança durante muito tempo no Brasil, e os pais ficavam ali, mas muitas vezes eu sentia que eu atrapalhava um pouco a minha comunicação com a criança. Tu te sente assim também, Poca? Fala comigo. Eu vou admitir que eu também sou. Inclusive, eu sou assim até hoje, porque... Mas porque tem uma outra... Digamos que tem um outro lado dessa moeda, porque muitas das vezes a criança não se solta muito por causa que o pai está perto. É verdade, eu sinto assim, eu sinto isso. Então, eu acho que são colocações, todas são válidas, porque tem um lado e tem o outro lado da história, entendeu? Mas eu acho que para o teu trabalho, que com essas crianças especiais, é mais interessante que o pai esteja perto. Nesse caso, eu nem entrei ainda das crianças especiais. O método, é isso que eu tô te falando. Tu trabalha com todo mundo assim, dessa forma. Essa é a forma dele. Ok. Eu achei interessante por isso, porque o que acontece? Ele quer trazer a família pro tatame. Então, ele traz a família, ele dá aula e ele faz questão que o pai, muitas vezes, participe da atividade, interage ali na aula dele. Enquanto que eu tô te falando, eu prefiro, muitas vezes... Hoje eu voltei a dar aula para criança, mas antes eu gostava, tipo, o pai vem, pai, deixou? Vai dar uma voltinha, deixa para eu poder criar esse relacionamento com a criança. Mas, pô, bacana. Então, assim, legal essa forma, é que nem você falou, a tua forma de trabalho, eu acho interessantíssima e até vou aprender contigo, procurar trocar uma ideia com minhas aulas. Não é, deixa eu só colocar uma ressalva. Não é que o pai, que a gente está de olho no pai que ele vem treinar, não é isso. Tá? O que acontece? Os pais muitas vezes têm uma certa dificuldade de comunicação com o filho.
ou alguma diferença, não sei. O meu trabalho é de família para família. Sempre falo isso. Por quê? Muitas vezes, eu, como profissional, a gente é um intermédio entre filho e pai. Muitas vezes o pai quer ser ouvido, muitas vezes o pai ele quer um feedback do seu filho. Então, não é exatamente para treinar. O meu trabalho é para que eu me aproxime não somente do aluno, do pai e, consequentemente, da família. Porque tem dia de treino, tem vó, tia, mãe, começa a vir uns vizinhos, e eu faço questão que fique olhando, não para ver como eu trabalho, Sim, mas mas porque existe um trabalho por trás de abordagem do próprio pai. Porque eu tenho como função, Ronaldo, função que é trabalhar com família. Nosso é um projeto que eu já desenvolvi no Brasil. Então a gente trabalha a confiança dos pais, trabalha a comunicação entre professor e pai, que muitas vezes tem vários alunos em especial que me agradece pela comunicação que eu estou tendo com o filho dele. claro, E ele sabe como eu estou conversando, porque eu também converso. Então, na verdade, há um alinhamento de filosofia de trabalho que se envolve não só o ponto onde a gente treina, mas também para casa. Porque se você não trabalhar ponto de encontro, de treinamento, escola e família, você perde o aluno. Muitas vezes eu vou à escola, eu vejo que o comportamento não está bem, eu como um professor, um instrutor, eu tenho portas abertas para que eu possa ir lá conversar com a diretora de turma e avaliar, ouvir um feedback dela e se colocar à disposição. Então, para ajudar também naquele ambiente, né, a porque criança. o meu foco principal, o maior beneficiário é o aluno. Então, eu não posso graduá-lo se na minha frente ele é um jeito, na casa é outro, na escola é outro. Não existe essa diferença, essa distinção. Ou é em casa, ou é na escola, e também Tem que ser o mesmo em todos os ambientes. Tem que ser o mesmo. Então a gente trabalha a cabecinha da criança porque ela precisa ser transformada para que ela possa ser graduada, para ela possa ser reconhecida naquilo que está fazendo. Claro. Pô, não, eu entendi o que você está falando. Eu, como professor, eu não tenho... Aí que está a diferença da academia. Claro, por isso que você não usa o conceito da academia. Não. Porque eu não vou sair do conforto da minha casa e lá, do meu tempo, ir lá numa escola, cuidar de um filho que não é meu. Claro, então agora faz total sentido quando você fala o conceito. E quando tu fala de família para família, a senhora Fazão também, ela tá no tatame junto? Como é que... Faixa azul. Faixa azul, mentira. Duríssima. É mesmo? Então por isso, agora sim, tu entendeu, Boca Prática? Família para família. Então, Positivo, ela com licença, ela já me chamou aqui, ó, na tela aí. Vocês nem viram, né? Não, a gente nem viu, olha aí. Olha aí, já tá aí, já. Isso aí já foi participação da senhora Fazão, então. Isso Com certeza. Dentro dos bombeiros. Olha a iluminação do jeito que é. Não tinha iluminação. É verdade. Então eu, como sou um pouquinho moreno, já quase não vi. Como é que é um pouquinho o quê? Moreno. Ah. E quase... Ô, Moreno, calma, Moreno. Ô, Moreno, o Moreno tá Meus agitado. olhos não via. Então era uma simplicidade da forma que a gente trabalhava, que isso, mas acima de tudo, não é só simplicidade, é a questão verdadeira do sentimento com as crianças. Então eu falo minhas crianças, muito pouco eu falo aluno, porque para mim não utilizo muito, mas minhas crianças eu falo demais. Então isso aqui vocês podem ver aí na prática, em termos de iluminação, aos pais tudo lá atrás, tinha um palco atrás, então eu faço questão disso, porque muitas pessoas aí estão sedentas por um abraço, por um ombro, e a gente procura trazer isso dentro da arte marcial. Olha, eu não sinceramente, pô, até tocou aqui agora, sério mesmo, Boca Prática. Dá um corte aí, porque, cara, eu vejo que tu faz com muito amor essa parada aí. Eu vejo que tem muito amor envolvido aí, tem muito amor mesmo. E, cara, essas coisas não tem como não repercutir, né? Quando você faz a coisa com tanto amor, com tanto carinho, que nem você falou de família para família, isso se sente, essa energia se transmite. Tanto que me parece que
que teve até, andou dando uma entrevista, alguma coisa. O que aconteceu no Pingo Doce? O Pingo Doce, ele tem um projeto para ajudar, chama Bairro Mais Feliz. Ah, E aí eu, pesquisando na internet, eu vi aquilo lá que disponibilizava através de sorteios, no caso seria quantidade de moedinha. aham. Quando você faz uma compra, você ganha um brinde lá daquela moedinha e coloca lá dentro de uma urna. No final, quem tiver mais pesado, ganha o prêmio. E no caso seria de 1.000 euros. Ah. Falei, é tudo que eu preciso para ganhar esse. É comprar o tatame. Você vê esse tatame vermelho e azul, era do Irã ainda, do meu professor. Eu tô vendo. E aí falei, não, vou me inscrever. Aí conversei com os papais, que entra lá, tem duas opções, como associação e outro como grupo de vizinhos, uma coisa assim. E aí eu falei, grupo de vizinho são os pais dos meus alunos. Papai, você concorda? Colocar seu e-mail, as informações. A gente tem um prêmio assim que a gente quer trazer para suas crianças, seu próprio filho. Claro, melhorar. É voltar para eles mesmo. Claro, melhorar a infraestrutura. Aí me inscrevi. Aí passou-se um tempo, que é o processo de seleção. E aí eu recebi um e-mail que eu estava aprovado, que eu ia concorrer. Falei, uau, Que bom, cara. que bom, a gente vai ganhar. E aí eu não sabia com quem que era o meu concorrente. Aham. Porque são dois que é escolhido. E você escolheu duas pessoas. Me notificou que o meu projeto estava lá, e só que eu não sabia quem que era concorrer. Depois, eu fiquei sabendo que era o meu próprio quartel. Então, Tá, mas como assim? O quartel também tinha um projeto? Como é que é? porque eles precisavam comprar uns rádios de comunicação, eles entraram pro Bairro Mais Feliz para ajudar Entendi. a comunicação. E aí na verdade, fui abordado dentro do quartel. Você tá no Pingo Doce, né? Eu falei, tô. Como é que você sabe? Ó, quando falar Pingo Doce, como no Ah, patrocínio, tem que falar Pingo Doce. Mas Tem que dar o pi aí, ou pouca prática. Coloca um Pingo Doce. Não, Vai. mas E aí o quartel chegou e te deu uma bronca? Não. Não. O que Não, eles ele falou, chamaram? a gente vai estar com vocês lá concorrendo. Eu falei, Aí que tu descobriu que era outra parte. Aí eu fui lá me apresentar, porque tinha um diretor de marketing, que eu tinha que ir lá, eles abrir a urna, tirar o lacre e tal. Aí chega lá, tá o presidente dos bombeiros e o comandante. E eu fui lá, tudo bem. E a gente ia ser concorrente. Ah, não, é tudo para casa. Mas na verdade foi, que é um projeto maravilhoso. E aí foi, as divulgações, os pais. Aí que tá a diferença. Tá, mas aí quem ganhou? Calma lá, vou chegar lá. Ah, tá. Fica curioso. Quando você envolve a família, não por estratégia, não é nada disso. Aham. É porque a gente, hoje é tão bom que a gente até tem um grupinho dos pais que a gente sai. Esse grupinho tem 35. Ah, vamos fazer um churrasco? Uma comida, um convívio? 35. Então, esses próprios pais que participam, porque entendem o seu filho como está sendo transformado, Claro. vive junto comigo, tudo isso. Então, eles faziam compra, não faziam em outro local, passou a fazer no mercado, pegava as moedinhas e me entregava. Alguns deles já colocava na urna. E começou a mobilização isso. E vai daqui, vai dali, o bombeiro estava um pouquinho, depois a gente chegava, o bombeiro subia, a gente chegava, e aquela coisa toda. No dia do sorteio, abrir a urna, colocou a urna do bombeiro, X peso. Aí eu olhava assim, eu acho que não vai dar. Aí colocou a nossa urna lá, projeto, deu 200 gramas de diferença. Sabe o que aconteceu? O mercado parou. Os caixas pararam de trabalhar, a lanchonete pararam de trabalhar, o diretor de marketing, aí veio Serpentina, acabando com o mercado, aquela festa toda. E a gente entrou em tanta emoção. Todos os alunos dentro do mercado de kimono, os autistas dentro de kimono. Se tiver foto aí, produção, coloca aí. Você, por favor, trate com o devido título. Ok. Estamos em Portugal e a gente gosta que o título, então você pode pedir pro Pouca Prática. Doutor Pouca Prática. Você pode buscar pra gente aí, Pouca Prática, se tiver imagens desse momento. Não se esquece de botar o pim. Vamos buscar agora. Vamos botar essa foto aí na tela. E a mobilização foi tão grande que criou uma repercussão internamente, que nunca aconteceu. Sempre foi, diz eles, que sempre foi muito frio. Ah, ganha o prêmio, daí tchau.
Você Só trouxe que- emoção pro negócio. O negócio virou um reality show. Toma, já vai lá, faz diante do projeto. Só que conosco foi diferente. As famílias choraram, eu não aguentei, a minha esposa chorou. Aí veio uma pessoa de Lisboa, que não era para ele estar aí para filmar. Ele falou, eu não queria vir, mas eu nunca vi uma emoção tão verdadeira de entrega de um prêmio. E aí criou uma coisa por trás nos bastidores do supermercado que fez a diferença em questão de saber o meu projeto. E aí começou aí a procura de E nós aí... para fazer a entrevista. Tá, mas aí você ganhou. Ganhei. E aí você ganhou, e aí veio o pessoal da entrevista da CMTV, é isso? Se tiver até uma foto, tem a foto do tatame. A foto do tatame, o jeito que tava, que todo mundo viu, e o jeito que vai estar A hoje. gente vai mostrar o antes e o depois, então. Então Pô, a gente é até um comitê. Tá nas fotos que eu publico. Tá no Instagram. Então tem as fotos que após treino. Essa é a realidade nossa e Então, Fazão, vai direcionando a gente aí pras fotos ok. que você quer mostrar. ó, arroba Frazão, fazão. arroba... Frazão. Não. Fazão. Eu já tô modernizando o nome, pô. Tá até mudando É tudo. Fazão, Emoção. arroba fazão.bjj. Coloca pra cima, fazendo um favor. Arrasta pra cima, pra ficar prática. Mais pra cima. Aí. Aqui, esse é um projeto Baby que nós temos, com criança de 2 a 4 anos. Tá? Isso aqui já é realidade de hoje. Nós temos aí quase 120 metros de tatame. Pô, bacana. Para quem 120. tinha 30. Pra quem tinha 30. 120 metros de tatame. Essas madeiras que está atrás, nós colocamos também para criar uma posição mais aconchegante. Estava no meio por causa do foco de luz. Aí tem um pai que também, aí entra a diferença das famílias, fez a instalação para a gente, colocou sobre e a gente colocou bem no canto da quadra. Logotipo, foi a empresa onde eu trabalhava, que nos ajudou, que entendeu. Então a gente começa a criar uma mobilização por causa deles. Começou a receber um apoio Apoio popular. do nada. Há uma integração em Amarante. A comunidade abraçou o projeto. Abraçou. Aí eu até costumo falar que tem hora que eu até me assusto. Eu fui pôr combustível no carro. E aí fui para pagar. E aí, Fazão, tudo bem? Foi tudo. Você começa a entender o quão grande está. Claro, Pela missão que a gente tem. Claro. Missão, não é academia. claro. É a missão que a gente tem com as crianças Isso é amarantinas. muito gratificante, né? Muito, E muito. tu vê esse reconhecimento da comunidade local. E aí tu não para pra pensar daquele cara, das pessoas que falaram pra você, não, isso aqui não vai dar certo não, cara. E aí, como é que fica essa... Você lembra, no começo, jiu-jitsu, o quê? Não, isso não vai dar certo não. Sabe uma coisa que eu não consigo... Claro, a gente fica na lembrança, mas eu não consigo guardar pro coração o não. Uhum. Porque você pode conquistar aquilo que você deseja conquistar. Só que tudo que você for fazer, você tem que ser de coração. Não, claro. Eu também não tô falando aqui de rancor, mas eu falo porque no começo, aquelas, por exemplo, você buscando espaço e muitas vezes as pessoas não te incentivando a seguir adiante. sim. E você recebeu aquele desincentivo como forma de persistência. Não, eu vou persistir. Sim. E aí hoje você... Porque até então era um negócio tão desconhecido que realmente acontece, eu já vi acontecer. Uhum. Apesar do jiu-jitsu ser conhecido no mundo inteiro, e em determinados locais, por exemplo, aqui em Portugal, em vários locais, as pessoas falam, que jiu-jitsu? Que é isso? Pra que serve? mundo O que novo, né? faz? Apesar de já estar em tantos países do mundo, né? Então, poxa, cara. Olha que legal. Mostra Desculpa pra até gente. te Não cortar. tem problema não. Olha aí, a mobilização da família. Esse de costa de azul é meu aluno. A de frente também é a mãe dele. Isso do lado é o eletricista que também treina com a gente. Então a família inteira. A gente está começando a tirar, olha aí, encostou Olha esse tudo, passo. Claro. fez lá todo, depois jogou iluminação. Esse envolvimento que nos enche enche o coração, sabe? Você vê que você está sendo apoiado, que você está sendo
Ô, nas suas Fazão, decisões. Sim, Ô, Fazão, e esse espaço é o espaço do bombeiro? dentro dos bombeiros. Pô, que legal, cara. Dentro Espaço dos bombeiros. grande, né? Grande. É uma quadra. Porra, que É legal, uma cara. quadra e a gente utiliza lá de tatame, que eu falei, tem 120 metros. Então, 120 metros no canto, esse é o que a gente trabalha. E hoje essa legal. sala é só de vocês, só pro jiu-jitsu? Ou ainda acontece, o pessoal ainda não. usa pra jogar bola, alguma coisa? Não. Só pra mim. Tu tomou conta do lugar mesmo. Tomei conta do pedaço. É isso aí. Devagarzinho fui chegando, igual Devagarzinho, mineirinho. foi chegando. E- Você foi igual gato comendo feijão quente, só rodeando pelas beiradas. Sim. Com trabalho sério, a gente começa a ganhar respeito, então é assim que funciona. Pô, cara, interessante. Fazão, tranquilo. Então, pô, felizaço de ver pô, como de sair de uma situação de tanta dificuldade e insistir numa coisa que a gente vê que, cara, que tu carrega aqui Você no acredita, coração. Não, eu entendo porque eu amo muito esse esporte, e ver uma pessoa tendo êxito dessa maneira com o jiu-jitsu, eu fico, pra mim me toca muito, né? O mais legal é que em nenhum momento eu pensei em ser instrutor de artes marciais. Não estava na minha cabeça. Nenhum momento. As coisas foram acontecendo. Foram acontecendo, foram sendo direcionadas. E A gente aqui... tem coisa que a gente não consegue explicar. Na verdade, muitas vezes tem a explicação, só que Sim. a explicação é simples demais e aí às vezes as pessoas não, as explicações simples elas não são satisfatórias. Sim, Tem isso que é ter um verdade. pouco de complexidade. Seguir. Ô Fazão, aproveitando esse gancho aí do evento de ontem, antes da gente entrar nele, hoje você já tem essa satisfação de estar com um projeto, tá com o teu ponto de treinamento, teu local de treinamento, de encontro de treinamento estabelecido, né? Ok. Apesar de todas as dificuldades que, claro, que tu passou no meio do caminho. E aí, em que momento, porque hoje eu sei que você trabalha com crianças com autismo, você usa o jiu-jitsu como ferramenta, não sei se eu posso dizer assim, terapêutica, É fins terapêuticos. para fins terapêuticos. Como que entra o autismo? Porque aí entra o autismo na tua vida, entra essas crianças especiais, e você tem o jiu-jitsu. Como que começa esse projeto das crianças com autismo no jiu-jitsu, que hoje é um trabalho que você desenvolve em Amarante? Hoje a gente tem as aulas individuais, né? Mas a questão do autismo também aconteceu de uma forma inesperada. Também não estava... Meu foco, o princípio, seria as crianças. Claro. E existe um projeto, como todas as outras zonas, locais, freguesias, o ATL. Que é ATL? ATL. Eu não sei de verão, né? Só que eu não sei a tradução dessa sigla. O que é a sigla? O Pocrapática vai buscar pra gente, mas... ATL de verão, que é um projeto que visa dar atividade para as crianças no verão, que está de férias. Claro, que são aqueles 3 meses que as crianças Ficam em ficam casa, ociosas ali, e tem faz umas uma atividades. E aí a Câmara de Amarante me chamou, que se falar a verdade, o nome da pessoa que me ligou, eu não sei. Mas foi alguém da Câmara Foi de alguém da Amarante Câmara, que te liga. pronunciou, tal, que tinha umas crianças que gostou do meu trabalho, me acompanha. Aí eu fiquei meio assim já, né, da Câmara. ATL é um atividades de tempos livres. Isso. É esse isso aí, período das férias, as das crianças. férias. Principalmente no verão, né? Exato, Principalmente não, só no verão. verdade. E disse que tinha um grupinho para fazer uma TL de verão, que estava sem atividade, que queria fazer algo diferente e tal. Mas eram crianças difíceis. Falei, crianças difíceis? Que tipo de Ele usou criança? esse termo. Porque a palavra autismo impacta no momento que fala. Então, por isso que nem eu uso isso no dia a dia com as crianças, não uso essa palavra. Aí eu trato com o meu aluno, meu atleta, ponto. E acho até ruim quando a mãe fala, meu filho é autista. Não, seu filho é fulano de tal, meu atleta. Só isso. É igual a todos. E aí, me chamou, começou a falar, é difícil. Mas difícil como? São complicadas.
de lidar, talvez o que você faz não vai de acordo com que a gente possa encaixar. Falei, o que é exatamente? Puxa, são crianças que tá dentro do espectro do autismo. Falei, ótimo, pode contar comigo. De primeira, assim. Na hora. De primeira tu já falou isso. Sabe por que eu não gostei da forma que foi falado? Claro, ele botando meio que aquela barreira. Porque o aquela meu trabalho com as crianças é de inclusão, por mais que esteja fora do espectro do autismo. Porque tem crianças que têm várias dificuldades emocionais. Mas fala pra mim, na altura, o senhor já sabia o que era o autismo em si? Rapaz, 10 minutos depois já fiquei sabendo o que É era. mesmo? Santo Google. 10, santo. Eu fui buscar, fiz tinha alguns cursos livres, tal, pela internet, Tu já principalmente procurou, no Brasil. ali tu já Na foi te hora, capacitar já. Na hora, eu fui buscar informação. Porque eu não consigo admitir essa conotação diferente. Aham. Pra mim, me soa mal. Então, sem saber o que eu ia enfrentar, eu Você já já fui disse saber. sim, não, pode tá. deixar comigo. Traz pra mim. Então faz o seguinte, isso foi 2 semanas depois, a gente já vai começar e você já pode dar suas aulas. Seria uma vez por semana, dentro da escola X, e a gente aguarda você lá X horário. Era na escola. Falei, tô dentro. Então, assim, hoje você já tem mais consciência. Explica pra quem tá em casa, quem vai estar vendo esse vídeo, o que é o autismo em si. Autismo muito básico da Mas de uma resposta forma assim. é uma disfunção neurológica, que isso implica que a socialização, muitas vezes a linguagem, eu tenho crianças não verbal, a parte de sensibilidade, que é a parte sensorial da criança. Então ela tem Cognitivo também, você tem um... demais. Eu tenho crianças que não conseguia ficar em pé, não conseguia andar na lateralidade, não conseguia subir um obstáculo. Então, cada criança desenvolve de um tipo diferente. É porque a gente vê, pelo menos, quando você falou isso, eu lembro até de alguns filmes que eu já vi, que tem alguns que não gostam de ter contato físico, que as pessoas toquem nelas e elas não te olham Não diretamente olha nos a parte de visual. Aí, como é que você vai aplicar uma arte marcial que naturalmente você precisa estar em contato? Exato, porque elas não gostam de contato físico. Não é todas, né? Não todos os É a maioria. a maioria. A maioria. E aí você tem essa É uma barreira, resistência. essa resistência ao contato físico. Quando tu fala não verbal, é o que a criança não fala? Não se fala. comunica? Não tem pronúncia. Ela simplesmente... Emite sons que agora com a gente tem tanta sintonia, a gente começa a compreender o que é. E tu tem quantos alunos hoje? 13. 13. Ou pouca prática. Tu ia conseguir dar aula pra uma criança que não fala? Como é que tu ia fazer? Cara, eu acho que dá, tudo assim, eu acredito, eu sou parecido com o Fazão, essa questão de você não consegue, não dá, isso aí eu também tenho isso que, essa coisa me motiva Incomoda, né? mais ainda, na verdade. Eu pergunto porque o Pouca Prática, ele não trabalha, ele também trabalha com pessoas especiais, com pessoas que têm com outro tipo de situação, né? Com a pessoa que... Com deficiência física. Com deficiência Eu física, tenho um né? aluno que é o Gabriel, que ele não tem o antebraço. Ok. Que também deve ser um desafio também para ele. Também, mas aí assim, eu acho que nessa parte você consegue... Ele adapta, né? Exatamente, você vai adaptando as situações e assim, eu trato ele como eu trato qualquer outra pessoa. Boa, é isso. O aluno é igual para mim, tanto que eu cobro a mesma coisa que eu cobro do meu filho, que é meu aluno também, eu cobro do Gabriel e é todo mundo igual. Competição, categoria, todo mundo igual. Claro. Boa, é isso. Entendeu? Então, assim, eu acredito que é mais fácil. Agora, crianças com essas situações, eu nunca passei por uma experiência, então eu acredito que é um grande desafio também. O desafio não é só quando você tem a confiança da criança. O desafio não é só isso. O desafio é toda a aula. Claro. Aí, então deixa eu ver se eu entendi. O cara te ligou, você falou que na hora que sim, já procurou entender do que era, procurou algumas qualificações, e aí você chega lá para dar a tua primeira aula para essas crianças. Como é que foi? Teu primeiro contato com essas crianças, com essa situação? Primeiro, com o coração aberto. Foi a primeira coisa. Eu já fui com o coração aberto. Que distribuir ou passar para a criança um pouquinho de amor. De uma maneira diferente.
Isso foi a primeira missão que eu tinha. Então, quando eu cheguei lá no ambiente, tinha 7 crianças, 2 eram cadeirantes, 2 cadeirantes. 2 cadeirantes com autismo e paralisia cerebral. 3 era não verbal, e eu não lembro muito, já faz um tempinho, mas tinha 7, cada um com sua especialidade, sua especificidade. Claro. E aí, cheguei lá, ela falou que ia ter ajuda, mas não foi bem assim. Foi um desafio muito grande, porque parecia que eu estava sendo avaliado. Por quê? Aí, tinha 4 psicólogos, tinha um preparador físico, um PT, tinha um pedagógico. Todo mundo para ali para ver o que você ia fazer? Tinha. E aí, ou seja, eu olhava para eles assim e falei, por que ele vai fazer o que eu não posso fazer? Isso eu enxergava neles. E eu fingia assim, ia lá, entrei, peguei meus equipamentos. Trabalho muito com bola de pilates dentro do jiu-jitsu. Os cones, a parte de coordenação motora fina. Pego um cabo de vassoura, enrola uma linha, amarra um peso e vamos trabalhar a coordenação motora. Então eu comecei a trabalhar 1 a 1. Como estava em 7 para me avaliar... E as outras pessoas lá faziam o quê? Só observavam? Não, a princípio era olhar, mas eu coloquei todo mundo para trabalhar. As pessoas que estavam lá, entendi. Você fica nessa, cada um ficou com um, só que eu ia fazendo um rodízio. Eu trabalhava 2, 3 minutos com uma criança, depois eu ia para outra, mais 2, 3 minutos, 5 minutos, depende da resposta da criança. E, inclusive, um dos alunos que era cadeirante, eu teria que estar pegando no colo. Eu ia fazer uma atividade com ele de saltar um cone. Colocava lá uma madeirinha, 2 cones, cone dessa altura, e incentivava ele a mexer, articular as pernas e fazer atividade. Então comecei assim, de uma maneira meio rudimentar, eles não entenderam nada. Isso foi um processo de 30 dias de trabalho, 30 dias de análise. Só nesse dia que eu fui chamado nessa escola. Ô Fazão, mas me responde uma coisa, uma curiosidade. Nesse primeiro momento, você foi só com aquilo que você tinha aprendido do jiu-jitsu, não fez nenhuma formação específica para aquela situação? Não específico, mas eu fui sabendo o que eu ia enfrentar, que é autismo. Mas as tuas armas foram as armas do jiu-jitsu e, claro, essas outras coisas que a gente também engloba no treino normal. No Brasil, é uma referência que eu sempre acompanho, que é o único no Brasil que desenvolve essa atividade voltado só para autista. Só. Que é o Felipe Lino. O Felipe Lino, ele... Nilo. Felipe Nilo. Felipe, ele é preta de jiu-jitsu? Preta, foi campeão de MMA aí, jiu-jitsu, judô. Eu acho que eu li alguma coisa a respeito. Então, é o único. Então, fui buscar informação pela internet e encontrei. E algumas atividades, alguma forma que ele abordava, tem alguns vídeos no estúdio dele. Então, eu fui avaliando e pegando o que eu já trabalhava e eu fiz uma adaptação para eu fazer a primeira abordagem. Mas eu sempre fico me analisando, ou analisando aquilo que eu implementei. E sempre na próxima aula, por exemplo, com a mesma bola de pilates, eu faço uma outra atividade utilizando esse instrumento. Então, a minha adaptação e a projeção de crescimento, desenvolver essa atividade junto com os autistas, foi a cada dia. Mais as formações, hoje eu tenho formações dentro do espectro autismo, tenho como acompanhamento terapêutico. Então, hoje você na verdade, tem que estar se atualizando o tempo todo, né? Sempre. É tudo... Você tem que sempre buscar... Infelizmente, as referências de estudos são todas no Brasil. Aqui eu não consigo encontrar uma formação específica. Agora a gente tem. Sim. Você. Boa. Você mas agora. A parte teórica, estudos... Agora você vai ter que compartilhar o teu conhecimento com outras pessoas. Não, com o maior prazer. Eu acho que se um professor, que não é fácil, tá? Você tem que realmente dispor de tempo e da sua vida para que você possa beneficiar outras pessoas. Você vai ser um instrumento na vida das famílias para trazer o benefício, o bem-estar. Não tem cura, tá? O autismo, ele não existe uma cura. Ele existe uma compensação
com a qualidade de vida melhor e bem-estar. Ou seja, é que nem você está falando, e o nível de entrega que a pessoa tem que ter É total, porque a criança, uma das coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, o autista, ele tem muito, tudo para ele é tudo certinho. Ó, terça tem aula. Se você for na quarta, ele fica desregulado. Ele entra em crise, porque não é o tempo dele. Então ele tem um horário dele, por isso que eu tenho um horário fixo, horário dele, dia dele, que sabe que aquele dia ele vai encontrar comigo. e ele se adapta àquilo de uma maneira religiosa, digamos Sim, assim. sim, ele sabe que ele tem que me ver. Não é nem aquilo que eu vou aplicar, ele sabe que tem que me ver. Então, uma coisa que isso me serviu como um alerta, que muitas crianças têm segurança, o autista ele precisa estar seguro, ou se sentir seguro no ambiente onde está. Então, qual que eu comecei a analisar? Eu não posso, vamos supor que um dia eu não estou mais nos bombeiros. Se a criança for nos bombeiros e não me vê, ou me vê em outro local, como é que eu vou trabalhar tudo de novo, porque eu não estou num ambiente seguro dele, que é dentro do quartel. Aí entra aquela questão sensorial que... Aí entra tudo. Aí, então, por exemplo, digamos, tem toda essa dificuldade, você criou um ambiente, ele se adaptou àquele ambiente, ele criou aquela rotina de te ver aquele dia, etc, etc. Tendo as crianças com aquela questão, essas crianças com aquela questão do toque, por exemplo, como essa é uma parte que eu fiquei curioso. Como é que você começa a trabalhar porque, por exemplo, eu já vi casos de crianças que reagem agressivamente, assim, eu acho que você até aconteceu alguma coisa parecida contigo. Conta pra gente isso aí. Eu já tive uma situação que eu levei um murro na boca. De um aluno. Cortou mesmo. Já saí com a minha mão cheio de sangue. Entrou em crise. Essas Ou nos crises, elas começos. são aleatórias, elas não têm aviso. Então, hoje ela tá assim, se a aula dele é terça e quarta, terça ele tá de um jeito e a mesma pessoa de quarta tá de outro. É óbvio que nós também nunca é um dia igual ao outro. Mas em termos das crianças com autismo, você tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque ela entra dentro onde a gente treina, e se você já tem que fazer uma avaliação da criança, o que você vai abordar? Então, antes que ela comece a treinar, não tem como você programar a sua aula para um autista. Não existe. Tá? Então, você pode até fazer por um X tempo. Para você manter a criança reguladinha, no controle, com interesse de fazer aula, você tem que ser realmente dinâmico, interessado, com a sensibilidade muito aflorada, para que você possa entender como a criança está e você abordá-la de acordo com o estado de espírito que ela está. Então, cada aula é única. Única. Cada aula é única. Você tem, Única. quando tu falou, tu faz uma avaliação todo dia da criança e aí, por exemplo, tem que ter o feeling. Tu vai chegar, Muito você apurado, já muito faz, apurado. ela chegou ali, tu já fez uma leitura dela. Já. Opa, hoje Já começa pelos pais. Da maneira que os pais entregam, você já começa, vamos ali, vamos analisar ali. Isso a gente começa a fazer essa e aí, essa por leitura. exemplo, aí eu sei de casos que nem você falou, tem esses momentos de crise que muitas vezes são agressivos, né? Acontece alguma situação de agressividade que nem você já sofreu. Esse aluno que te deu esse soco, ele continua treinando com você hoje, por exemplo? Ele caiu na escola e machucou o joelho, mas ele só está em recuperação, mas ele está comigo Mas mesmo. é um aluno ativo teu, né? Ativo. E alguma criança algum exemplo de alguém que você viu uma mudança tão nítida assim, que a criança começou de uma forma, porque a gente sabe que tem crianças que têm por exemplo, que nem você falou, com todas as características, sensorial, não verbal, ou essas que não gostam do toque, Uhum. essas que têm a agressividade um pouco mais aflorada. Digamos, aquela que você pegou assim, pô, essa era tão agressiva, sei lá, ou não procurava, não gostava de contato algum, e hoje você vê uma mudança nessa criança. Olha, eu trabalho com resultado. Uhum. Todas as crianças têm resultado. Todas, em absoluto. Então, isso é um compromisso meu com a criança. Então, mas tem vários exemplos. Por exemplo, chegou um pai que é engenheiro civil. Tá, deixa eu só te fazer, talvez a minha pergunta não ficou legal. As tuas aulas são individuais, certo? Certo. Individual. Tu nunca trabalha em grupo com elas?
o meu trabalho é trazer do individual, que é a primeira abordagem, e depois lançar no coletivo. Depois você lança no coletivo. Por enquanto, eu tenho 3 que estão. Saiu do individual E já entrou no e coletivo. está no coletivo. Então, tem todo um processo ali que você... E 10 eu tenho que ainda não consegui. Tá, e por que essas crianças tu começa no individual? Porque o nível de socialização é muito baixo. Eles não conseguem permitir que outras pessoas se acheguem. Muitos por causa do som. Inclusive no bombeiro tem um alerta que fala sobre chamada de qualquer atividade que for acontecer. E é alto. Então, hoje não mais, mas tem crianças com o som da alerta do bombeiro chamando o oficial, enfim, o bombeiro para poder executar aquela missão. O som, ele entra em crise. Então, é impossível trabalhar com essa criança em primeira instância ou levá-la para o coletivo, porque o barulho é extremo. As crianças brincam. Então, você tem que prepará-la sensorialmente para poder lançar no coletivo. E como que tu faz esse trabalho individual? É no próprio ponto de treinamento? Que eu vi que você... Inclusive o vídeo que você mandou pra mim, você tava próximo ao rio. Tava. Então, só agora para você entender o fio da meada, né? Por que eu trabalho com as crianças? Para não sentir segurança no ambiente físico onde eu estou. Porque, como eu falei, eu nem sei se eu vou estar no bombeiro há X tempo. Então, eu tenho que preparar a criança para que onde eu for, ela tenha confiança em mim e não no ambiente. Seja com barulho ou sem barulho. Então, tu começa a quebrar aquela estrutura pré-feita já na cabeça dela, falando, olha... Por isso que eu falo, jiu-jitsu é muito além do tatame. Sempre falo isso. Jiu-jitsu é vida, filosofia. Claro, tem que estar dentro do tatame para fazer essa atividade. Mas a gente tem que avaliar toda a complexibilidade para isso. Então vamos lá, a criança chega com os pais ali, que nem você falou. Você faz essa avaliação prévia já de como que a criança tá. E a partir desse feeling você já vai ver como você vai trabalhar. Isso eu entendi. Agora o que eu queria entender é o seguinte: você trabalha individualmente com as crianças e você depois introduz ela na aula de grupo, né? A finalidade do trabalho é trazer, primeiro, qualidade de vida e bem-estar para a criança. Ponto. A segunda etapa é o quê? Do individual para que a gente possa trabalhar em grupo. Tá? Esse é um processo que pode ser 30 dias, 40 dias, como pode, de repente, se estender por muito tempo. Exato. Aí nessa aula individual é onde você tem esse trabalho de quebrar a estrutura do local, do ambiente seguro e trazer o foco dela para você. Isso. Você passa a ser o local seguro, digamos assim, de certa forma. Porque daí ela não vai se prender a um local, e sim a sua companhia. Aí entra aquele trabalho que você faz individualmente por exemplo, que nem você mandou o vídeo pra mim, você tava caminhando, tinha as margens de um rio, eu via criança de kimono. Conta pra mim como é que é esse trabalho aí. Eu faço questão, primeiro, que vá de kimono. Faço questão, porque o processo terapêutico é dentro e fora. Então, algum momento eu peço para não colocar. Então, depende de quem. Que é a criança que comanda aquilo que você pode fazer. Então, por isso que a sensibilidade da reação reativa dela, você tem que estar muito atento. Tem dia que, por exemplo, tem uma criança que demorou 4 meses para colocar um kimono. E aí você tem que ter toda essa paciência, toda essa resiliência. Coloca o meu kimono, se sente. Aí teve uns que queria treinar com a minha faixa branca, começa que é normal, queria treinar com a minha faixa. Então, você aprende muito. Então, quando a gente acha que detém de conhecimento, já estou X tempo dentro das artes marciais, eu vou ser predominante no ensino de alguma coisa. Não. Você vai dançar conforme a música. Então, você vai sair... Nesse dia, foi até engraçado. Eu estava de faixa roxa, e ele treinou com a minha e eu treinei com a dele da faixa branca. E aí eu parava, eu começava a me analisar, nossa, onde eu tô recomeçando. Então, isso foi para mim uma luz aí, porque toda criança, todo dia, você tem que recomeçar.
Você tem que reaprender. Você tem que viver aquele momento da criança. Então, por isso que muitas vezes eu saio do tatame, hoje não, coloco o kimono, vamos lá para fazer a caminhada. No outro dia, vamos para o rio. Teve uma criança em especial que não tira a camisa perto de ninguém. Falei, com o tempo você vai tirar. No seu tempo, tá bom? Vamos conversar e vamos indo, tal. Aí um belo dia, eu levei ele pro rio, tava quente, um sol. Tira a camisa igual eu. Porque eu fui de exemplo, tirei a camisa e entrei dentro do rio e ele tava lá tomando sol, com os pés dentro do rio. Aí eu mandei a foto lá pra mamãe e ela ficou toda emocionada porque o filho dela tirou a camisa em meio a todo mundo na beira do rio. Então, esse é um trabalho. Mas o que tem a ver isso com jiu-jitsu terapêutico? Tudo. Tudo. O meu trabalho é a ferramenta principal, é a arte marcial, mas a terapia, o bem-estar, o estreitamento de laço, a confiança que você possa ter com a criança é fundamental, porque tudo aquilo que você vai direcionar e aonde você estiver, você pode dar aula de jiu-jitsu. O Fazão, eu vejo tanto conhecimento de causa quando eu te vejo falando assim. Para as pessoas que queiram se informar, ou até para outras pessoas de outras áreas, existe algum tipo de formação hoje, assim, que você, ou uma escola, ou uma página, um local que você fala, não, eu quero procurar entender esse universo autista? Existe algum, por exemplo, você, que nem você falou, as tuas principais formações? Foi no Brasil. Foi. O primeiro passo foi no Brasil, porque já não tem tanto paradigma. Tá, e tem muita carência desse tipo de formação hoje para encontrar conhecimento sobre isso. Formação que eu falo curso. Eu quero fazer um curso sobre didática com o autismo, sobre como lidar, como compreender as reações. Onde que eu busco esse conhecimento? Só para ressaltar, não é parte teórica que você vai conhecer. Exato, eu tô começando por aí. Que te vai eu sou um leigo. A levar a você fazer uma abordagem através da ciência ABA. Uhum. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, estudar ABA, que é intervenção comportamental. Fato. Começa aí. Começa o primeiro passo. Eu trabalho na vertente naturalista. O que é naturalista? Não é natureza. É de acordo... Porque assim, a ciência ABA já é uma ciência. Ela já é estudada. Já está como é que é? Já tem uma base estrutural aí. É uma né? ciência. Tá, Ponto. ok. Então você precisa estudar para ver o comportamento do autista. Ponto. Isso você tem que fazer. Segundo passo, você tem que entender, utilizar a ABA como forma de intervenção dentro das artes marciais. Aí entra uma outra formação. Mas o principal, que a ciência ABA, ela é muito engessada. Como assim? Por exemplo, se eu fiz uma programação de aula que hoje o meu aluno vai trabalhar com a bola de pilates, é a bola de pilates e ponto. A ciência ABA, ela é um pouquinho engessada. Vendo isso, e o comportamento real, que eu estou vivendo isso com a criança, para mim não serve, porque eu também não sigo algumas regras. Eu adapto aquilo que a criança precisa, adapto o estado de espírito da criança que ela está no momento e executo através da ludicidade. E aí eu uso a vertente da ciência ABA, a naturalista, de acordo com o quê? O estado de espírito da criança. Ou seja, o conhecimento, tu foste buscar o conhecimento e você vai fazendo a adaptação de acordo com o perfil também. Que é aquilo que eu falo, né? De acordo com o feeling que você tem. Você tem o conhecimento ali, mas ele não é um, digamos assim, não é uma regra exata, você não vai aplicar para todos o que está ali engessado, que nem tu falou. Sim. Então você tem o conhecimento, você vai adaptar a cada pessoa e você vai fazer um trabalho individual baseado no conhecimento que você adquiriu. Hoje uma pessoa quer estudar, um professor de jiu-jitsu lá na Bahia, ou ali no Algarve. Você falou, começa por aí, começa estudando ABA, é isso? Primeiro passo. Primeiro estudar passo é isso. O que é intervenção comportamental. Começa por aí, se a pessoa tiver interesse. E de que forma você pode executar isso. E também a pessoa tem conhecimento de que se ela entrar nesse universo, a entrega dela vai ter que ser 110%, que a gente falou, porque a entrega, isso é a tua vida hoje. Hoje é minha vida. Tu não pode... Hoje eu vou dar uma aula para aquelas crianças ali hoje e a tua entrega ali é 100%. 100%. Faz aquilo, 100%. assim como tu traz a família para dentro do tatame, de família para família, você vive aquilo diariamente, você respira isso.
vivo com sua família. Vivo. Então, só para dar ontem a gente estava à noite em um jantar, num convívio com a mãe de um autista. Então, eu não sou vivo dentro do tatame. Eu não sou vivo na rua onde eu faço as intervenções, principalmente cognitiva. Porque a gente tem que trazer a criança para uma realidade do dia a dia. Ela não consegue subir uma escada, ela não consegue andar em terreno que não seja reto. Então, eu trago essas coisas dentro da ciência ABA, de forma naturalista, como se eu estivesse passeando. Eu pego a criança, eu vou andar na cidade. E de kimono. Vou de kimono, criança de kimono, as pessoas passam, olham assim pra mim. Hoje não mais, porque já conhece o que eu faço. Claro. O Pouca Prática colocou na tela pra gente algumas imagens aí. Imagino que sejam de aulas suas. É um vídeo? Não, na verdade, a sua produção me mandou essas fotos aí. Uhum. Ah, com certeza. E para você ir destrinchando um pouquinho, falando um pouquinho sobre elas. O que é essa situação que está acontecendo aí? Aí a bola de pilates que você mencionou, você está fazendo uma atividade com essa criança com a bola de pilates. O que essa atividade aí envolve? Aí envolve muito a parte... Primeiro passo. Se você olhar, eu estou segurando a mão. Uhum. Aí eu já estou trabalhando a parte sensorial da criança. Segundo, a minha mão está nas costas. Então, diretamente, primeiro passo, estou abraçando a criança. Então, hoje, através dessas ludicidades, ensinando, claro, dentro da arte marcial, como que cai, fazendo com que a criança se sinta à vontade e, ao mesmo tempo, projetando o corpo dela para uma possível queda. Tá fazendo rolamento aí, né? Rolamento de frente. E em que momento foi isso daí, Fazão? Foi no teu início? Já é agora? Essa foto é recente? Vai falando também as Qual datas. que é a etapa Exato. até ela chegar nessa etapa aí de fazer essa atividade? Quanto tempo essa criança de treinamento tem hoje? Para fazer o quê? A chegar nessa atividade aí. Isso depende do estado de espírito da criança. Então, ela pode chegar no primeiro dia e eu brincar com ela na bola, como nunca pode... nunca não, tão já ela se aproximar da bola. Então, tudo isso depende da criança. Então, a gente incentiva a criança, a parte sensorial para estar lá, pegar na bola, porque a bola tem uma textura, isso a gente trabalha com a criança também, e lança numa brincadeira. Se ela aceitar, nós continuamos e progredimos. Se ela rejeitar, mudamos de estratégia. Aí você, claro, é aquilo que você falou da adaptação. Adaptação de sempre. acordo com o perfil de cada criança. Vamos falando mais um pouquinho aí dessas fotos. Tem algumas fotos que ela me mandou. Esse foi onde tudo começou. Isso aí foi o desafio dentro de uma escola onde estavam todos os psicólogos e os profissionais. Isso é bem no início mesmo da tua caminhada. Começou. Onde foi o meu primeiro projeto. Primeiro assim, fui lançado a esse desafio e a gente começando a fazer o trabalho de parte de coordenação motora, usando os arcos como onde se deve ou não deve pisar fora, e ter o controle corporal, notas que tem uma coisa na mão, além dele a complexibilidade da perna, ele tem a sensibilidade com a mão, então ela está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então o autista ele tem uma certa dificuldade quanto à coordenação motora. Então aí a gente já está trabalhando de uma forma bem lúdica. Você vê que os cones, as ferramentas que eu tinha. Era uma bolinha amarela aí, que eu fazia, os cones e os arcos. Isso é o primeiro instrumento, que eu também não tinha investimento, dinheiro para poder comprar psicomotricidade, então eu utilizava aquilo que eu tinha. E esse é teu espaço, que é o espaço de hoje também, né? Não. Esse foi quando eu fui chamado para visitar uma escola para fazer o ATL. Ah, ok. Então o projeto começou dentro dessa escola. Começou aí. Então vamos para a próxima aqui. Vai passando as fotos e ele vai falando. Esse aluninho é o Gustavinho, né? É o Gustavinho. A gente passa a ter um carinho tão... E a gente vê o resultado dessas crianças, é formidável. Esse aí é o Bruninho. Esse é onde tudo começou. Ele que fez com que a mãe me achasse através da internet, onde eu estava, após terminar o período do ATL. Para que a gente possa continuar. Ele está perto de mim. Ele te procurou depois, né? Ele fez com que a mãe entrasse em contato de alguma forma, me achasse
para continuar aquilo que ele estava fazendo. Ou seja, o projeto do ATL foi quando encerrou, então a continuidade disso foi por tua conta. Então, a intenção não era nem continuar. O que me deixou mais frustrado é porque não tem nenhuma atividade para as crianças com autismo. Então, fiquei impressionado, comecei a ver a realidade da coisa, porque não tem nada que possa se oferecer para as crianças com autismo. Então, Eu falei, como é que... Diga lá. esse projeto, te chamaram pro ATL, acabou, PT saudação, essas crianças voltaram para suas É a casas. realidade normal. A realidade normal. Que não tem nada, nenhuma atividade, dependendo da idade, você não pode ficar na escola. Por isso que então aí o rapaz, o Esse Bruninho, mãe, deu um jeito de te encontrar para continuar. Não sei como, a argumentação que ele teve. Ele é verbal, no caso é verbal. E me procurou, fez com que a mãe me procurasse. E olha aí, olha o sorriso nas crianças, o pneu, a bola, de maneira muito, muito simples, mas acolhedora. E aí você levou a continuidade, ou você iniciou um trabalho por conta própria? Aí onde eu iniciei, todo o projeto foi com o Bruninho. O Bruninho foi o start, foi a vitrine Ai, que para bacana, que outras crianças cara. se achegassem a mim. E ele tá com você até hoje? O Bruninho? Não, esse que machucou o joelho. Ah, foi esse esse. foi Tá o em que machucou o recuperação, joelho. ele caiu na escola, Ah, ok. teve uma lesão no joelho, operou o menisco. E Mas já tá lá, já tá. se Deus quiser. Poxa, Tá. que bacana. E o interessante, por exemplo, que você falou para mim, que você começa com você tem as aulas de grupo, você traz a criança, você faz uma avaliação. Eu acho que até teve alguns casos que a criança não se adapta bem à aula de grupo. Sim. Você leva para aula individual. E acho que teve um caso de um aluno seu que você começou um trabalho que ele estava na aula de grupo, teve que sair da aula de grupo porque não conseguiu adaptação. Conta como é que foi essa experiência. A princípio, todo o meu trabalho é voltado para que a criança tenha uma vida normal. Então, pela a conversa, pela abordagem do pai e a mãe, a gente iniciou dentro do coletivo. Só que Essa criança já começou no coletivo. já começou no coletivo. Então, o que a gente sentiu? Uma dificuldade muito grande por causa dos sons das crianças. Ele tinha uma irritabilidade muito aflorada e, com isso, desencadeava em comportamentos que até ele mesmo não sabia o que estava fazendo. Então, eu tinha, por exemplo, na época, acho que era 40 alunos, 42 alunos, e todas as garrafinhas que ficavam pro lado de fora de água, ele chutava tudo, e aí eu começava a olhar os outros pais, e eu ficava numa situação complicada, porque eu não poderia ser rígido ao ponto de ser agressivo na maneira de falar. E aí os pais, no caso, foi muito aberto, muito franco, muito preocupado, e eu propus para eles, para que a gente iniciasse, ter mais confiança em mim, saber de fato o que poderia estar fazendo lá, o que é que tem que fazer lá, de que forma, e a gente brincar um pouquinho, chegar um pouquinho próximo um do outro. E ele aceitou o desafio, e aí ele começou comigo, ficou comigo 5 ou 6 meses, 5 ou 6 meses no individual. Aí você tira ele do grupo. Ele foi direto pro grupo ali. Foi direto pro grupo. Aí você, como ele não se adaptou, porque essa questão do barulho era isso? A parte sensorial, Parte sensorial. irritabilidade, Claro. a parte de socialização, porque as crianças ficam próximo da outra. Claro, e aí então, você tira ele, começa um trabalho no individual com ele. Aí eu propus o pai para que eu pudesse adaptá-lo à realidade, o que é dentro da arte marcial, que é o contato, que é confiança, e dentre outras coisas. Aí você levou para esse filtro individual. Isso. E esse aluno teu, que na aula de grupo tinha toda essa questão do barulho, etc. Ontem ele estava participando de um campeonato, verdade? Na JP ele estava lá? É isso que realmente faz toda a diferença no trabalho que a gente desenvolve. Eu tinha tudo para não dar sequência com ele. Eu tinha todos os motivos. Uhum. Tinha todos os motivos. E aí o trabalho, a aceitação, a parceria com os pais, que é fundamental. E aí conseguimos fazer um trabalho com ele, no período de 6 meses. Depois eu fiz
Um em grupo, o outro individual, que são 2 aulas por semana. Eu trouxe um aluno, escolhi um para lutar com ele, para fazer os fundamentos com ele, para incentivar, olhar a outra criança e fazer, não só eu. E aí começou dando bem. Semana seguinte eu fiz a mesma coisa, uma aula individual, aula em grupo, uma aula individual em grupo. Aí, pai, tem um campeonato que eu gostaria de fazer um desafio. Quero lançar ele num campeonato. E o pai, será que ele está pronto? Eu vou prepará-lo. E a partir da semana seguinte, até o campeonato, faltava 30 dias, 32 dias, ele vai só coletivo. Só coletivo. Aí começamos a inserir. E aí ele já não teve mais aquele comportamento. Não, muito pelo contrário. Parece que a chave virou. É um dos alunos mais corretos que eu tenho, que faz as coisas mais afinco, certinho, se preocupa com algo ser perfeito e mostra para mim, professor, tô fazendo certinho, tô certinho. E a cada dia melhorando, e tive a oportunidade de estar levando já no segundo campeonato. Já é o segundo campeonato dele. Já é o segundo campeonato. Tem foto desse Produção vê aí, acho que tem uma foto, tem. Porque eu acho interessante, porque ele tinha esse problema. Imagina, ele tá num ginásio lotado, cheio de gente gritando, sendo que essa questão sensorial era uma das questões que mais perturbavam ele, digamos assim. Eu acho que é um dos fatores que mais desregula a criança. A parte sensorial do ouvido, né? De ouvir os sons e causa uma confusão. E aí esse desafio, mas como é que ele vai se portar dentro do local que tem barulho? Eu tento imaginar. Pois é, isso que eu tô tentando imaginar aqui. E aí sendo que você começou o trabalho individual com ele justamente porque ele não estava conseguindo se adaptar numa sala cheia de crianças e etc. Imagina um torneio, um evento. Imagina o barulho que tem. Aí, outro momento, que eu conversei com o pai, que eu não queria colocar ele como um aluno especial. Uhum. Eu gostaria que ninguém soubesse que ele é autista. E aí você colocou ele numa luta real. Tem 7 anos. Sem... Claro. Poxa, ele não foi... porque eu sei que você teve no evento, você colocou outras crianças. Olha ali, qual que é ele aí? Esse primeiro do lado direito. O logo fazão, laranja. Isso foi o campeonato que foi agora esse sábado, né? Da JP. Sábado, isso. Em Vila Real, né? Ficou em 3º lugar. Perfeito. Quer mostrar algumas coisas desse campeonato? Acho que tem uma luta lá no site, no Instagram da JP. Ó, inclusive, tá aí esse vídeo do meio aqui. Ó. Inclusive, põe na primeira foto pra mim, na foto destacada aqui do Instagram da JP. Olha aqui. Esse é o resultado geral das academias ontem do AJP Vila Real. Ó, a equipe Fazão ficou em quinto lugar. 3.300 pontos. Que era improvável. Uau. Pouca prática. E num evento de grande nome, que é a JP. Isso eu tô falando, um evento desse porte. Exatamente. Você teve uma boa colocação, igual a equipe Focus, Gracie Barro, a Brasília Power Team. Só top. Só equipes que já são rodadas. Equipe que no nacional leva praticamente sempre, né? É a Focus. Exato. Grande quantidade de alunos. E aí você ficou em 5º colocado com essa galera. E aí teve uma luta. Olha só, esse vídeo. Só um adendo aqui, dá um parabéns pro Manuel Neto aí, que é um dos organizadores aqui da JP em Portugal. E ele vai, qualquer dia desse, ele vai estar aqui com a gente aqui fazendo a entrevista. O Manuel Neto, é verdade, então um agradecimento até porque ele permitiu que houvesse essa luta de apresentação de 2 atletas com autismo. Ele abriu espaço, ele disponibilizou espaço para que essa luta ocorresse. Vamos colocar essa luta aqui, então. É um vídeo, olha lá. Só falar um pouquinho, pode ir falando. Eu entrei em contato com o Manuel, ele foi solícito demais. Isso vale ressaltar e é o meu agradecimento para que a gente possa fazer cada vez mais essa integração. Tá? Esse é o meu aluno de azul. Como que é o nome dele? Vitor. Esse é o Vitor? Esse é o Vitor. Ele tem 23 anos. Tá? É uma criança, é um amor de pessoa, que ele já começou no coletivo, aí eu fiz uma aula individual, ele não gostou, ele pediu para ficar no coletivo. A parte sensorial dele eu não tenho grandes problemas,
mais parte de cognição, E a psicomotricidade dele, como é que é? psicomotricidade, coordenação motora fina muito ruim. Olha, a mão dele ele não abre. É isso por isso que eu observei Entendeu? a parte A pegada, a gente trabalha Pode muito ser. a pegada, olha lá, já tá mudando a pegada, ó. Fazendo estrangulamento. E quem que tá lutando com ele? É o teu É o meu professor Irã. O Irã. O Irã saiu lá de Penafiel, foi lá só pra fazer essa luta, né? Só pra fazer essa luta e tomou um amasso. Olha só, olha a reação do... Viu? 23 anos. E isso é a questão que você fala, que não tem atividade pra autistas já com uma idade, já na fase adulta, né, cara? A ideia é... A grande diferença é quando você faz a intervenção precoce. O Gustavo, pouca prática. Põe pra mim de novo esse vídeo. O mesmo vídeo, por favor. O mesmo. Volta. vídeo? Isso. Porque lá atrás nós temos É, uma outra verdade. atleta sua. Que é a Ema. Tá lá do lado, foi 2 lutas simultâneas. Ah, Foi na uma outra área de festa, luta, então. Na outra área. Ah, ok. A gente consegue ver um pouco ali. Tá um dos gêmeos, tá? É Se eu o- não me engano, é o Davi. Ó, Parece foi que é o pras Davi. costas, Não, esse é o Matheus. a lá Ema. Deixa eu tentar voltar aqui. Voltar. É o Matheus ali que tá arbitrando a luta dela lá, ela lá. De kimono azul. Isso, Olha lá, ela Olha aí. lá. Qual que é a característica dela? É sensorial? Tem alguma coisa a ver? Qual que é a Mais parte cognitiva. mais parte cognitiva? Ela tinha muita dificuldade de andar lateralmente, que ela caía de costa, ela não conseguia erguer o pé, em terreno desnivelado, ela tinha grandes dificuldades e dentre outras particularidades. Ó, e a galera comentando ali se você é inclusão, né? Muito bonito, Agora que eu vi. parabéns. Então, tipo assim, cara, parabéns a JP, parabéns Claro. a figura a pessoa na figura do Manuel Neto, que abriu espaço, que permitiu que isso acontecesse. Vamos dar o nosso obrigado, né? Claro, Pouca e prática. foi fundamental até mesmo na Positivo. chamada. Foi muito para as pessoas realmente se Chamou a- conscientizar. Chamou a atenção, parou o evento. Sim, que Colocou todos os professores têm um dever, como profissional, de fazer a diferença na vida dessas crianças. Eu acho que todos os campeonatos, Portugal tem aumentado muito o número de eventos, isso é muito bom, Muito bom. muito bom. E os professores tinham que se atentar a esse detalhe, que na verdade é um detalhe que é dos mais importantes, que é colocar essa inclusão, sempre fazer uma luta desse Claro, e ficar atento a esses detalhes que é importante. isso é mesmo. Esse é nosso grande objetivo com esse projeto, é trazer aí uma qualidade de vida para essas crianças. Tem mais umas fotos aqui que chegou? Cara, tem Vamos, um vamos, monte de foto, vamos falar do projeto. O que importa aqui é o projeto. Olha aí. Essa é... A partir olha, daqui. Esse foi um campeonato lá em Vila Boa do Bispo. É o primeiro campeonato do Vitão, que ganhou lá ouro. Olha a carinha dele. É cara de felicidade. Isso não é... Isso é quando Impagável você... isso. Você coloca a sua cabeça no travesseiro quando você vai dormir. Fala, hoje o dia foi. Então isso foi Acho o que primeiro eu campeonato. acho que a maior satisfação é você ver a transformação, né? Sim, Porque sim. você vê a transformação, as medalhas não importam, né? Mas você para e pensa comigo. Você vê a transformação e você saber que você faz parte do processo de transformação da vida das pessoas. Olha aí o coach em ação. Olha aí. o olhar, olha o olhar. Esse olhar é todo treino. E quando eu chego no treino, eu dou aquele berro. Ô, Vital! Ele já sorri, ele bate no peito assim. E eu Ele cheguei. comemorou a comemoração dele, assim, ele fez a Esse- comemoração. E esse tem a questão da visão que você fala que eles têm. Esse daí é o contrário, né? Isso aí bem. Parece que ele tá te encarando bem ali, né? Mas não fazia isso. Não fazia, né? Não. Pra você ver Tudo isso muda na criança. Muito legal, cara. Então são sentimentos, cara, que é difícil. Eu, nesse momento, estar com você, estar descrevendo aquilo que eu estou sentindo e vendo isso. Eu acho incrível o Vitão, o próprio Vasco, que tinha questão sensorial, né? Essa é a Ema que lutou A Emma que lutou sábado. Ela que tava na na outra área. outra área. Na outra área. Lancei o desafio. Essa foi o primeiro campeonato dela. Essa Do foi o Vitão primeiro. já foi o segundo. Já foi o segundo. O Vitão, eu acho que vai lá no Instagram do Fazão, porque nós temos um vídeo do primeiro Deixa eu ver evento. aqui a última Acho que foto. tem mais Aqui. foto. Tem mais uma fotinha aqui. Ah, essa aqui
Quando eu estava organizando lá ainda, tá? Então, pode ver que lá não tá do jeito que tá hoje. Sim, a gente já vê aquelas fotos atualizadas com as Tudo isso, paredes. os pais mobilizaram, me ajudaram, fechamos lá. Enfim, tá bem... aí tava crescendo, aí já tinha 60 placas de tatame. De tatame, já tava. Já não tinha 30. Já tinha dobrado. Você Tá, quer ir tá. aonde? No Instagram do Fazão, faz favor. Sobe. Deixa lá no início. Eu vi um vídeo que eu achei interessante, que foi o vídeo lá de. Coloca nos rios. Essa é uma criança que eu... Depois vocês puderem... Coloca ali. Esse aí, vai lá. Esse é um trabalho que eu tô fazendo com essa criança. Tem problemas muito forte, acentuado, cognitivo. Então a gente trabalha muito, porque ele gosta de correr. Então a gente trabalha muito dentro da corrida, várias segmentação para que possa fortalecer a perninha dele. Um grande desafio de parar em pé é subir as pedras, muito simples, manter um equilíbrio. E é alto, hein? É alto. Andar de costa, que é a dificuldade que ele tinha. Isso tudo você vai. Isso aí você tá instruindo ele a fazer essas coisas. Sim, porque eu vejo a dificuldade dele dentro do tatame, e aí eu falei, pô, eu vou fazer isso externamente. Porque Claro. ele é um menino que gosta de correr e tá livre. Então, o ambiente de dentro do tatame pode deixar ele um pouquinho não tão à vontade para desenvolver aquilo. Então, aqui ele se solta. Claro, por isso que por isso legal. Ou seja, essa é uma atividade fora do tatame, mas Fora que do ele tatame. treina no tatame, faz as atividades Treino dele lá. normal. E depois ele faz essa atividade extra, como as outras crianças também que você trabalha, né? Correto. Esse é o garotinho, que é o João, Qual? que é uma história muito, muito, muito legal. Conta Aí, a história olha o do João pra equilíbrio, gente. olha aí a altura que ele tá. Ele é uma criança que jamais faria isso. O pai chegou que o pai é engenheiro e a mãe terapeuta. Aham. Aí o pai chegou para mim e falou assim: eu trouxe meu filho, mas não sei se ele vai adaptar, porque ele é muito resistente a algumas coisas e tal. Eu acho que você não vai conseguir abordá-lo. Eu falei: pai, bota aqui para dentro. Aí tá, fiz a primeira abordagem, tá, aquela coisa toda, a forma que a gente trabalha. E nesse dia, ele me deu 7 beijos. É a primeira aula. Primeira aula. 7. Tem noção? 7. Agora eu vou falar por quê. Porque na vida dele, ele deu 4 beijos no pai. Caramba, cara. Ó, tô arrepiado. 4 beijos no pai. Terminou a aula, foi aí 20 a 30 minutos. Aonde que eu me inscrevo? Porque eu não preciso falar nada, porque ele deu 7 beijos em você e na vida eu ganhei 4. É uma criança que não subia, enfim. A gente ama o Joãozinho, ele é uma figura muito, muito, muito alegre. Só que, lembra de um trabalho, a porta do bombeiro, ela é aquela sanfonada que faz um barulho tremendo. Sei, quando abre fez um barulho. E toda vez, a parte sensorial dele é muito... E aí eu comecei a fazer o quê? Esperar ele lá embaixo, olha a estratégia. Esperar ele lá embaixo, com a porta fechada, para que ele possa abrir. Então, no primeiro dia, ele ficava assim, não sabia se colocava a mão, por causa do som, ou se abria a porta. É que ele falou, abre devagarzinho. Ele empurrando com o dedinho, eu ajudando em cima, porque é dura. Ele não colocou mais a mão nos ouvidos. Já foi trabalhando ali. Parte sensorial dele. E esse dentro do quartel, quando fazia chamada, ele entrava em crise. Hoje não mais. Então são pequenas coisas que você vai ajudando a criança a conquistar, que a qualidade de vida dele fica... E nessa também você vai educando o pai, né, cara? Porque, por exemplo, se a criança deu 4 beijos nele a vida toda, é por causa que, de repente, é todo um zelo, que, de repente, o professor vai trabalhar um pouco esse não zelo, né? Vai trabalhar essa situação dele se colocar nas situações e o pai já tem aquele cuidado. Aquele cuidado Eu extra, acho né? Exatamente. O jiu-jitsu é confronto. Exato. Não tem como. Seja com quem for. Confronta a maneira que está, confronta seu estilo de vida, confronta aquilo que você acha ou deixa de achar. Então, a vida é um confronto. O jiu-jitsu traz isso. O jiu-jitsu é trabalhar sob pressão o tempo todo. E com eles né? não é diferente. Se Exatamente. tiver que dar uma dura, eu vou dar uma dura. E tiver que brincar, é a minha praia.
Já peguei criança andando na trilha e joguei dentro do mato. Joguei assim, maneira de falar, mas coloquei dentro da parte sensorial, que ele tinha muita dificuldade, inclusive foi ele. Colocou dentro do mato, numa caminhada, deita aí, vamos brincar. E eu pumba em cima dele. Tirando da área de conforto. Sempre. Eu trabalho sempre trazendo, não chegando naquela parte de regulação. Poxa, cara, não sei você, pouca prática, mas eu entrou um cisco no meu olho aqui. Pô, cara, Fazão, meu irmão, sem palavras, o trabalho que tu faz, eu não posso mensurar porque eu sei que você respira isso e vive isso e eu não tenho como mensurar como é que tá o dia a dia, mas como um espectador, eu não tinha noção do trabalho que é realizado, do trabalho que tu realiza. A gente tem uma ideia de olhar na internet, de pesquisar e tal, mas a gente sabe que vendo você falar, e agora eu vi que como a gente diz no Brasil, o buraco é mais embaixo. Muito. Tem toda uma dificuldade. E agora a gente vê, faz todo sentido eu ver a criança lá fora e você usando o jiu-jitsu mesmo fora do tatame. Então, aquela expressão, jiu-jitsu além do tatame, não sei você pela prática, mas, cara, me abriu os horizontes hoje. Quero que te abriu espaço para você, para quem tá te assistindo, para você, aquela mãe que de repente tava sem opção de atividade pro filho. Quero que você olhe para aquela câmera ali agora. Quero que você mande uma mensagem para esse pai, para essa mãe que está te assistindo. Tá, claro. Principal é agradecer todos os papais e mamães que estão conosco, confiando no nosso trabalho, confiando que aquilo que a gente entende que é o correto naquele momento, a gente possa fazer com o seu filho. Que eu sempre digo que a gente está à disposição para que o maior beneficiário seja eles mesmos. E um aviso ou um alerta que a parte do governo, que não existe ainda uma estatística de quantos autistas existe em Portugal. Portanto, não se tem uma política para que possa ajudá-los nesse sentido. Então, primeiro passo, um alerta aí toda parte governamental, as câmeras, enfim, junto com a freguesia, tem que fazer uma mobilização, tem que entender a qual quantidade de autistas. Tem que fazer um levantamento, né? Mas isso a nível nacional ou tem algumas... Aqui em Portugal, eu procurei estatística, não existe. Não existe. Não existe um estudo, não existe um levantamento da quantidade, da porcentagem de crianças com autismo no país. Isso é importante. Você fica um alerta aí para o pessoal, para as autoridades competentes, né? De repente se atentar a esse detalhe e procurar identificar e poder ajudar mais essa parcela da população que existe, né? Então a gente que é real, então a gente não pode deixar essa parcela esquecida da população do país. Mais alguma coisa que você queira acrescentar, meu amigo? Esse é um pressuposto para tudo dar início, dar o start. Saber a quantidade e capacitar os profissionais. Eu acho que a capacitação é mais importante ainda, além de identificar o público. Sim. A gente já sabe a existência do público. A capacitação, você procurou se capacitar por conta própria. Fora. Fora. Então, primeiro, identificar a quantidade, fazer um levantamento, um estudo, identificar esse público, procurar uma capacitação para as pessoas poderem se envolver nessa área e poder ajudar essa comunidade que é uma comunidade, como você disse, real, que existe, né? Quantos pais estão aí sem saber como necessitando desse suporte? É tão gritante que antes que a gente finalizar, um pai de Lisboa me procurou falando se eu tinha só o projeto em Amarante. Falei, sim, por enquanto a ideia é ajudar o maior número de crianças. Falei, tem algum problema de eu levar meu filho com você? Falei, pai, é Lisboa, Amarante, são 4h30. Não, o que você faz, o que eu acompanho, eu gostaria, pelo menos uma vez por semana, levar meu filho até você para que você possa ajudá-lo. Então, o que eu vejo nisso? A carência de profissionais, a carência de interesse, de buscar conhecimento para poder mudar a vida dessas crianças. Então, uma outra coisa que eu gostaria de deixar um aviso é para que todos os terapeutas comecem a sair um pouquinho da caixinha, tá? Que comece a fazer uma terapia diferenciada
buscando aí conhecimento da vertente naturalista, para que possa sair do consultório, da sala fechada, Claro. para que possa executar isso dentro de uma praça, dentro de um rio, como eu faço, numa caminhada. Essa é uma forma que eu coloco na prática de todo o conhecimento. E buscar também os professores de artes marciais Sim, para sim, poder estar sim, Ó, inserindo dentro desse contexto, né? claro. Tanto nas escolas, Exatamente. as crianças com autismo, ela é deixada de lado, porque ela não consegue acompanhar as atividades que as crianças que estão fora do espectro. Então, primeiro, que não tem, chama de acompanhante terapêutico, não tem um acompanhante terapêutico para cada 4, 5 escolas. Impossível você acompanhar essas crianças. Tem que estar do lado, tem que estabelecer uma confiança. mas é que nem tu falou assim, a ausência de um estudo, de você ter noção da quantidade como é que você vai atender um público que você não sabe a quantidade, Não né? sabe a quantidade? Para você poder formar e distribuir esses profissionais para fazer o atendimento. Mas aí isso aí serve de alerta para ti Alerta. também, né? Porque olha só, se existe uma demanda, a gente sabe que existe. Claro. A gente sabe que existe. Então, tem que aumentar a oferta. Você também, de repente, quem sabe... Eu não quero te dar mais trabalho, tu já tem bastante. Mas, de repente, começar uma formação para os professores de jiu-jitsu que Claro. vendo esse vídeo, vão passar a ter interesse, Sim. possam procurar. Teu Instagram tá na tela. Inclusive. Quem que tiver interesse, de repente, em se aprofundar o conhecimento na área nessa área de dar atividade de jiu-jitsu, usar o jiu-jitsu como forma terapêutica para as crianças com autismo ou com alguma outra necessidade especial, né? Pouca prática. Não, é verdade. E não só isso, porque o IPDJ, ele licencia praticamente todos os professores de jiu-jitsu. Na verdade, todos os professores têm que ser licenciados pelo IPDJ, né? Claro. Claro. E a empresa que fornece essa, digamos assim, essa formação para nós é a Gnosis. Gnoses. É que, de repente, Então, a Gnosis deveria, de repente, implantar pelo menos uma parte, né, um módulo Uma dessa preparação formação, inicial, né? um módulo dessa formação para os professores que estão sendo preparados. Inclusive. Até porque o teu trabalho, como que a gente conheceu o teu trabalho? A gente faz eventos, eu já te vi em vários eventos, mas o que a mim, e acredito que o Fábio, mostrou foi o teu trabalho que tu faz na rede social. O Fábio tinha falado comigo, eu falei, não, é verdade, porque eu já tinha pensado nele. Associou, né? Associei. Falei, vamos fazer a segunda entrevista com o Fazão, porque ele tem um trabalho Boa. bacana. E é o teu trabalho nas redes sociais que mostra isso para as pessoas. Foi onde eu, particularmente, vi esse lado teu. Eu te também. via como professor de equipe dos campeonatos, normal. E o teu trabalho que deu um start na gente, não vamos trazer ele aqui, que ele... Pela rede social. Pela rede social. Foi através da rede social que eu fiquei sabendo também. Para mim, você era um professor de jiu-jitsu normal, comum, ponto. E depois eu vi que você tinha um trabalho além do jiu-jitsu normal, né? Então, Deixa eu Fazão, só fazer uma colocação antes que a gente... faça todas as colocações que você essa quiser. da Gnosis é espetacular. Tá? Hoje eu sou formador, tá? Então, visando o quê? A falta de preparo e conhecimento do que é autismo e como abordar. Hoje eu sou formador, tenho o e-book da forma que eu trabalho, da sistemática que eu trabalho. Quem quiser adquirir, buscar mais conhecimento, tem depoimento de quase todos os pais sobre a mudança e a transformação das crianças, que eu fiz questão de colocar dentro do e-book. E quem quiser adquirir esse e-book, onde que a pessoa acha? Tá no teu Instagram? Tá Eu vou colocar no bio aí do Instagram. Coloca na bio do vou Instagram preparar. o link pro e-book. Ok? E mais alguma coisa, meu amigo? Que aqui Nossa. nós temos, com certeza não é a primeira visita sua aqui, Ok. tá bom? Sobre a gnose, reforçando o que você disse, seria interessante, se houver interesse da empresa, né? Claro. Pode procurar o professor Fazão através do Instagram, ou nos procurar, nós passamos o contato. Sim. E de repente seria interessante, dentro do curso Professor de Jiu-Jitsu Grau 1, ter o módulo Atividades Especiais, ou um módulo que fizesse alusão a essa questão de trabalhar com pessoas com algumas necessidades especiais, além do autismo. Claro. E se for o caso, o autismo, nós temos o professor Fazão, que é formador, que poderia estar dando esse módulo. Uma sugestão, né? Sim. Quando tiver o curso, abrir o curso, de repente já montar na grade de estudos essa parte da formação.
Ô, pouca prática, alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Não, só para o senhor lembrar aí o Antes que o senhor fale, por favor, o senhor não fale. Ok. Fazão, o senhor me dá um segundo? Claro. Pessoas, malta que me assiste, tá? Eu quero mostrar, você sabe por que que eu tô com isso aqui na minha mesa hoje? Esses são os meus soldados que me protegem do pouca prática, que às vezes ele fica um pouco, né? Que é um pouco Lembra de onde rústico. Fala da nossa cidade, que é a base do mundo grappling. Eu vou falar do Open Tomar, na cidade É do contra. Templária. Malta que me assiste, tenho aqui em minhas mãos a medalha para o campeão do Open Tomar e do Grand Prix. Nós temos o cinturão, é isso, pouca prática. Quero mostrar para vocês. Olha essa medalha Mostra na de linda lá, mostra na de e lá. maravilhosa. Na de lá? Qual que é a câmera? 1, 2 ou 3? Aí, atrás de tu. Que aqui, Linda, hein? aqui eu tenho, Linda, aqui eu linda tenho medalha. infraestrutura, hein? Olha aqui. Olha pra mim. Ó. Muito bom. Pois muito que bem, senhores. E o cinturão? Esse cinturão é do Grand Prix? Esse cinturão é do Grand Prix. Pesado isso aqui, hein, meu irmão? Esse é cinturão de verdade, bicho. Espetáculo. Boa. Vamos lá, galera. Dia 8 de junho tá chegando. Tem mais praticamente só essa semana, né, cara? Como diz o Pouca Prática, já tá na porta o evento. A inscrição vai ter quando? Vai até quinta-feira. 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 Então, pessoal, não perca aí. Medalha linda. Não perca a oportunidade de participar desse evento. Muito bom. Antes de mais nada, este episódio foi um oferecimento da Brasil Combat, tá? Você que tem a sua marca e queira participar, queira ajudar a crescer essa comunidade e que possamos cada vez mais trazer conteúdo de qualidade para vocês, põe na tela Brasil Combat, a nossa patrocinadora do episódio número 2, que nos possibilitou trazer o nosso amigo instrutor Ronaldo Luiz, mais conhecido como Fazão. Vou dar um abraço pro Thiago aí, da Brasil Combat. Thiago, Obrigado pelo apoio. sinta-se abraçado. Um abraço especial à nossa querida que está nos bastidores, a senhora Frazão. Queria se juntar ao nosso amigo. Frazão ou Faísca? Pode ser por Faísca ali. Gente, o áudio, vocês não estão entendendo o áudio. Um abraço especial à senhora Fazão. Por favor, queira juntar-se aqui Claro. ao seu digníssimo Lembrando esposo. que a gente nunca faz sozinho e esse é meu suporte. Exatamente. Meu Se a gente refúgio, nunca... meu pilar. Sozinho nós não somos nada. Jamais. E também temos aqui a nossa atleta da equipe Fazão, a Luna. Ai, que lindo. Luna, você para de sorrir um pouquinho, você tá sorrindo muito. Ai, que lindo. Galera, muito obrigado, Fazão, de coração. Obrigadão pela visita, obrigado pela viagem, por ter vindo se deslocado até o nosso QG aqui na cidade Templária. E você, senhora Fazão, Karina, Luna, muito obrigado pela paciência e ter ajudado a gente na construção desse episódio. Amém? Amém. Ô,